gente vê o corpo enquanto uma unidade, certo? Não vê o raciocínio por trás da montagem de um programa. Então, provavelmente, esse teu método de treino deve ter muito mais, assim, do que os dois, né? Então, tem essas formas de como dar o estímulo verbal, como dar o estímulo visual, né? É eu atrelar a parte sensorial à parte motora. Eu procuro perceber dentro daquela pessoa o que é que mais gera repercussão ali a nível positivo de aprendizagem. Estamos começando mais um Pesando no Assunto e hoje a gente vai trazer um convidado especial. Esse convidado estudou comigo na escola, nos tempos de outrora. 1800 e bolinha. Aí não, pra pô, peraí. É novo. E hoje o tema principal desse episódio a gente vai falar sobre treino com peso corporal e parte cognitiva. Se apresenta um pouquinho pra gente, Hugo Gomes. Primeiramente, bom dia a todos. Me chamo Hugo Gomes, sou formado em Educação Física, em licenciatura. Inclusive, eu entrei com o Felipe na faculdade no mesmo período, aí ele deu uma fugida de lá. Estou em formação em fisioterapia, acabo no final do ano. E venho trabalhando hoje no meu espaço, né, trabalho com treinamento integrado e utilizo muito essas ferramentas aí, no caso, como... Pô, fico com vontade de falar Puyol, mas eu tenho que me travar pra falar aqui. E o Felipe falou... Pode falar olhando pra cá mesmo, pra gente, pra que é uma vocês. conversa, que depois no corte... Então, trabalho no meu espaço com treinamento integrado, utilizo muito essas ferramentas, como trabalho com peso corporal, treinamento de mobilidade, estímulos sensoriais dentro do treinamento, tanto na parte de tratamento, que eu recebo muitas pessoas com lesão, como também pessoas que buscam resultados em nível de performance, ou em nível, enfim, estético, enfim. Eu gosto de atrelar muito isso, por isso que eu chamo de treinamento integrado, né? E aí a gente pode destrinchar durante a conversa como é que funciona todo esse processo. Eu queria que tu explicasse pra gente mais ou menos o que é esse treinamento integrado, assim, o que tu vê como treinamento integrado. Certo. Treinamento integrado, assim, de forma simplificada, a gente vê o corpo enquanto uma unidade, certo? Não vê o raciocínio por trás da montagem de um programa, ou enxergar aquele corpo daquela pessoa, né? Não vê enquanto sistemas separados, e sim enquanto uma unidade. Mas a minha abordagem, aí é onde eu coloco o meu tempero no treinamento integrado, é eu atrelar a parte sensorial à parte motora. Que é algo que vem sendo muito negligenciado tanto na parte da educação física, do treinamento, e às vezes na fisioterapia, mesmo eles tendo esse conteúdo na faculdade. A parte sensorial é fundamental porque o nosso corpo, para interagir com o ambiente, primeiro existe um estímulo sensorial do ambiente no nosso corpo, para a gente entender o contexto. Nossa visão, ela capta a informação do ambiente, nossos receptores táteis, eles captam pressão, temperatura, a textura do ambiente. Então, tudo isso é informação que entra no nosso corpo para que o nosso cérebro ele vá processar e para a gente dar uma resposta, que é o movimento. Então, para o movimento acontecer, em grande parte, existe um estímulo sensorial prévio. Então, dar atenção à parte sensorial é importante na questão tanto da reabilitação, como também se eu quero otimizar a performance do meu aluno ou de um atleta que queira algum resultado mais, como posso dizer, mais ambicioso. Então, eu atrelo essa questão sensorial e motora. Tá? Então, o treinamento integrado, a gente vê o corpo como uma unidade e tenta trazer o estímulo do treino, da parte das tarefas que a gente vai passar ali na sessão, vendo a relação daquele corpo com o contexto. Se é uma senhorinha de 90 anos que vive numa casa sozinha, eu preciso dar autonomia para aquela senhora. Por exemplo, para carregar uma caixa, trocar a cadeira de lugar, pegar um objeto em cima do armário, ela conseguir sentar no vaso do banheiro e subir sozinha. Então eu preciso entender o contexto que aquele corpo está inserido, mas também trazendo esse olhar da sensorialidade. A gente sabe que, por exemplo, dando esse contexto de uma senhora de 90 anos, com o envelhecimento as pessoas vêm tendo déficits sensoriais, de visão, de audição, às vezes proprioceptivos, táteis. Então a gente precisa também estimular essas outras esferas para que a gente traga um desenvolvimento integral do corpo humano. Então o que eu chamo de treinamento integrado é tanto essa visão unificada, única do corpo, mas também trazendo essa visão sensorial, que aí é um tempero meu, né? Então, calma, esse conceito existe na literatura, se eu procurar treinamento integrado, ele existe ou é... Existe, do treinamento físico integrado, mas não com essa parte sensorial que eu trago. Não com a parte sensorial. Isso. São estudos à parte, né? Isso, é uma área à parte. Eu comecei a trazer isso para minha abordagem de treino quando eu fiz uma formação da Z Health Performance, que é uma empresa educacional dos Estados Unidos, que eles trabalham só com neurologia aplicada.
E aí eu trago essa esfera, o raciocínio de neurologia aplicada ao treinamento integrado. Então, é uma abordagem que eu coloquei o meu tempero, entendeu? Então, o treinamento integrado, se você for pesquisar na literatura, enfim, nos papers, ele não traz essa parte sensorial, em grande parte. Eu trago isso enquanto uma ferramenta que eu utilizo. Então, eu uso da minha bagagem para incrementar o treinamento integrado. Não sei se deu para ficar claro. Deu para entender. Eu fui tentar dar uma pesquisada na literatura antes de a gente conversar também. E foi justamente isso. Eu não conseguia encontrar treinamento integrado junto com essa parte neurosensorial, tudo. Tem alguns estudos que eles trazem à parte, essa parte neurosensorial, a forma de ensinar, né? Porque tem a forma de aprender, uma relação entre a forma de aprender e a forma de ensinar, né? Sim. Quando a pessoa vai aprender a andar, vendo os pais ou os adultos andando, aí vai tentar fazer igual. Espelhamento, tem um né? estímulo também daquela cadeirinha, né? De fazer a criança já ficar com a perna estendida para tentar andar. Tem as formas, né? Então, na literatura, isso a gente vê com a didática, né? Como ensinar, porque tem muita gente, até no bacharel, nas academias, tem muita gente que vai ensinar alguma coisa, faz o exercício, fala, é desse jeito, e manda a pessoa fazer. E aí tem essas formas de como dar o estímulo verbal, como dar o estímulo visual, né? Só que realmente eu não encontrei na literatura. Eu posso também ter pesquisado errado, né? Mas não encontrei essa junção. E essa junção é massa. Eu venho falando muito, mas nunca pensei nessa parte sensorial de como ensinar, da didática, né? Eu sou da licenciatura, então sempre vim trazendo essa questão de didática, de como ensinar. Quando eu dava aula de judô, eu tentava fazer essa junção. Eu pensava sempre, se tiver um aluno cego, se tiver um aluno surdo. Às vezes as pessoas focam muito num senso só, né? Eu só aprendo se eu ver. Eu só aprendo se eu ouvir alguém falando. E aí quando precisa de outra via, a galera já não consegue aprender, né? Muito legal. Como é que tu faz essa abordagem? Quando tu pega um aluno, tu escolhe qual vai ser o tipo de abordagem, tu faz todas para ver qual é que ele se dá melhor? No primeiro contato com o aluno, eu já observo desde o momento que ele entra na sala ali comigo, né? Então, desde o momento que ele entra, eu já vou observando, meio que você já percebe alguns padrões, alguns vícios ali da pessoa, e dentro da conversa... Ajeita a postura. Não é nem com relação à postura mesmo, é tipo, na conversa, na história, a pessoa conta a história dela, na amnésia, a gente vai conversando, ela vai contando fatos, eu vou espremendo até eu conseguir ter o máximo de informações que eu preciso para ver como é que eu vou abordar aquela pessoa. Então, dentro da conversa, eu já vou percebendo se a pessoa ela não gosta muito de toque. Tem pessoas que não gostam de ser muito tocadas. Tem outras que precisam do toque, de ser guiadas dentro do movimento para aprender melhor. Tem outras pessoas que são mais visuais. Então, assim, eu gosto de usar um pouco de tudo, mas eu procuro perceber dentro daquela pessoa o que é que mais gera repercussão ali a nível positivo de aprendizagem. Né? Seja o toque, seja através do estímulo verbal, seja através da visão, do espelhamento, eu mostrando, né? Ou então usando algum objeto no ambiente, por exemplo, se eu quero que a pessoa, por exemplo, eu quero que ela faça uma flexão de ombros aqui. Eu posso usar de diversas formas para ela fazer esse movimento. Eu posso colocar um objeto alto e pedir para ela tocar naquele objeto. E não preciso nem falar para ela fazer uma flexão de ombro ou levantar o braço. Eu coloco um objeto na altura que eu acredito que ela vai conseguir alcançar e eu peço, toca naquele objeto ali, eu vou ver o padrão que ela vai apresentar para tocar no objeto. Isso a gente chama de tarefa. A gente não diz como a pessoa vai se movimentar, a gente só cria um cenário e aí eu falo, faz isso. E aí a pessoa vai expressar o movimento dela da forma com que ela tem de experiência prévia. E aí eu vou ajustando, manipulando o ambiente para fazer com que ela trabalhe aquilo que eu quero. Mas sem precisar diretamente falar, levanta o braço. Não, eu boto um objeto e falo, toca naquele objeto ali. Aí eu vou ver qual estratégia motora ela vai utilizar para solucionar aquele problema. Tem que já faz isso aqui, né, para depois isso. levantar. Aí tem diversos cenários. Você já viu às vezes uma careta, aí ali tem alguma coisa. Então assim, dentro da resposta que a pessoa vai apresentando, a gente vai manipulando as estratégias para personalizar. Isso funciona bem com uma pessoa. Mas eu também dou aula coletiva. Aí em aula coletiva, aí é outros 500, porque a gente tá lidando com, sei lá, eu trabalho com até 6 pessoas por turma. Mas a gente vê por aí que tem CrossFit que trabalha com 20 pessoas para um professor, tem o grupo na praia que trabalha com 30, enfim. Então aí é bem mais difícil aplicar essa abordagem individualizada. Aí nesses cenários, eu gosto de tentar ler a turma e tentar pegar o padrão que mais aparece. Por exemplo, se é mais visual, se é mais em cima de tarefa, como eu mostrei agora o exemplo do toque no objeto. Então, eu tento pegar o padrão que mais acontece naquela turma. Mas eu sempre gosto de usar um pouquinho de cada um. Que a gente precisa usar todos os nossos sentidos, né? Estimular todos eles. Mas sempre a pessoa vai ter um de preferência ali que ela se dá melhor. Que ela tem
boom ali, um up, né, na aprendizagem. Porque tu tenta explorar, pelo que tu falou, tu vai tentar explorar justamente as capacidades que eles não exploram, não é isso? Também, então, por exemplo, eles têm mais facilidade com visual, tu dá uma abordagem visual, mas tu tenta puxar mais as outras, não é isso? Isso, exatamente. Diferente de alguns outros lugares que o professor vê qual é a via mais fácil de ensinar o aluno e foca só nela, não é isso? Uhum. No caso do teu, tu dá mais ênfase na que ele já tem facilidade ou nas outras? Quando ele já tem uma facilidade, por exemplo, informação visual, né, espelhamento, enfim, visualizar eu movimentando para ele poder tentar reproduzir aquilo. Quando é um movimento muito complexo, ou que ele não tem nenhuma familiaridade, aí eu utilizo a via de preferência dele, porque aí ele vai ter uma retenção daquela informação melhor. Mas quando é algo mais similar, que ele já parecido com algo que ele já fez anteriormente comigo, aí eu tento explorar outras vias. Porque a ideia é abrir o leque de possibilidades daquela pessoa, né? Ela também ter condição de aprender melhor, desenvolver habilidades físicas, capacidades cognitivas através de outras estratégias. Aí eu busco também utilizar estímulo sensorial tátil. No meu espaço eu tenho uma grama bem lisinha, bem pequenininha, bem curta, que se você arrastar, você queima o pé, né? Mas quando você só simplesmente toca, gera pressão nela, ela tem uma textura bem específica. E tem uma área da borracha, que é uma textura totalmente diferente. Então, até as áreas do meu espaço eu utilizo de forma diferente para a pessoa ter estímulos de textura diferente. Então, dentro da parte tátil, a gente também tem variações, por exemplo, de textura, temperatura, em estímulos, por exemplo, visuais. Eu posso utilizar visão periférica. Eu sei o que Cristiano está fazendo aqui do meu lado. Ele está mexendo o ombro, tá balançando, mas olhando para Felipe. Então, assim, eu posso usar visão periférica, visão focal. Então, assim, tem um leque absurdo. Assim, a gente eu estou simplificando aqui visão, audição, tal. Mas dentro de cada um tem um leque que se abre bastante. Então, em cima disso, a gente pode também explorar outras coisas. Quando eu estou trabalhando com um atleta, por exemplo, lá no meu espaço... Um atleta? Com atleta. Sim. A gente tem muito atleta de tênis. Né? No squash, é um centro de squash e tênis, então tem muita gente que pratica tênis e squash. E, vez ou outra, eu tenho até uma professora que treina comigo. E no tênis a gente sabe que visão focal é fundamental para você ter um rastreamento da bola do tênis, para você golpear ela e se preparar para o lance do adversário para poder dar jogo. Então, usa muito visão focal, né? Usa alguns estímulos vestibulares, porque você tem muito movimento de cabeça para acompanhar a bola. Então, eu pego essa informação do esporte, da pessoa, e jogo para o treino, só que com estratégias diferentes para desenvolver isso. Para quando ela voltar para o jogo, ela ter mais possibilidades. A caixa de ferramenta da pessoa está mais ampla. Entendeu? Então, seja para um atleta, seja para uma pessoa comum, eu tento ver o cenário ali que ela está inserida para poder, no treino, aumentar a caixa de ferramentas dela. Porque a vida é imprevisível, né? A gente não sabe o que vai acontecer no próximo passo. Então, eu preciso deixar a pessoa com mais ferramenta para lidar melhor com a imprevisibilidade da vida. Eu achei muito interessante o que tu falou e eu queria saber de tu, qual é o benefício desse teu método que tu criou de juntar o treinamento integrado e trazer essa parte sensorial. Quais são os benefícios para a saúde da pessoa? Porque assim, eu já vi diversos estudos mostrando que só o exercício, até saiu recentemente que mostra que o exercício estimula lá o BDNF, irisina, que vai aumentar a ativação do hipocampo. Sim. E vai prevenir Alzheimer, Parkinson, doença degenerativa do cérebro. E quais são os benefícios assim de agregar essa parte sensorial ao treinamento qualquer que integrado, seja. Qualquer que seja. Até que eu falo nos cursos. Eu tive um curso agora, esse mês ainda, que eu chamo de Sensory Map, o nome do curso. Que aí a gente usa muito essa abordagem sensorial. E eu tinha um Ironman lá, tinha uma professora que trabalhava com treinamento funcional na praia, tinha outra que trabalhava com pilates e outra com musculação. Tipo, cenários totalmente diferentes. E para todos eles, a ferramenta de abordar a sensorialidade, ela é aplicável. Não é um método, a parte sensorial que eu trouxe das e-health que eu falei para vocês, é uma ferramenta para você adicionar seu método de treino. Tanto que eu fiz isso comigo. Eu coloquei na parte de treinamento integrado, adicionei essa ferramenta. Então dá para você abordar em qualquer modalidade, em qualquer método de treino. Tá? O benefício real, assim, primeiro, cognitivo. A gente sabe que a partir dos 60 anos, mais ou menos, se a pessoa... Tem 4 hipóteses na literatura que mostram a relação de declínio sensorial e declínio cognitivo. Tá? E essas 4 hipóteses
elas variam muito entre uma e outra. No caso, tem uma delas que fala que o declínio sensorial causa declínio cognitivo. Tem outra que fala que o declínio cognitivo causa declínio sensorial. Tem outra que fala que tem uma causa em comum que causa o declínio das duas. Então, assim, cada hipótese fala uma coisa, a literatura não tem um consenso, mas sabendo disso, que existe uma relação entre sensorialidade e cognição, no caso, memória, foco, velocidade de processamento, tudo isso que são habilidades cognitivas, eu treinar a capacidade sensorial do meu aluno faz com que eu previna ou retarde o declínio cognitivo dele, principalmente se for uma pessoa que está entrando nos estágios finais da vida, né, que precisa disso, porque a gente sabe, tem muita gente hoje que está desenvolvendo demência, doenças neurodegenerativas. O exercício, por exemplo, o exercício tradicional, ele ajuda? Ajuda, mas se eu trazer o componente sensorial também, eu trago mais informação para o sistema nervoso central da pessoa, para eu trabalhar diferentes áreas do córtex dela, para eu poder desenvolver também outras habilidades. Então, se tem declínio sensorial, eu posso abordar isso para tentar minimizar a perda cognitiva daquela pessoa. E, aí, saindo agora um pouquinho do cognitivo, claro, tem cognição também, mas puxando mais para a parte motora, a capacidade, por exemplo, de velocidade de reação, tempo de reação, né? Quando um estímulo, por exemplo, o copo vai cair no chão, é o tempo de eu perceber que o copo vai cair, eu processar essa informação que o copo vai cair, ter uma leitura do ambiente, qual é a velocidade que o copo está, qual é a distância que eu estou do copo, e a velocidade de eu fazer o movimento e pegar o copo. Então, tudo isso é o tempo de reação, capacidade de eu gerar uma resposta motora adequada e eficiente para solucionar aquela tarefa. A sensorialidade está diretamente atrelada a isso também, porque a gente tem um tempo de reação específico, uma média, né, para tempo de reação visual, tempo de reação auditivo e tempo de reação tátil, né? Então, se eu treinar isso, eu posso reduzir o tempo de reação do meu aluno, e reduzir o tempo de reação é bom, porque eu sou mais rápido, eu consigo responder mais rápido, e eu posso evitar, por exemplo, uma queda de um idoso, ou um copo que vai cair, eu posso evitar a queda do copo. Enfim, tem diversos cenários que dá para dar exemplos, mas é tanto benefício a nível cognitivo, né, a nível de processamento, né, de saúde do sistema nervoso, mas também a nível motor também. Então, o exercício físico tradicional, ele ajuda, já traz muitos benefícios, a literatura já tem muito suporte científico, mas a parte sensorial também pode contribuir. A gente atrelando os dois, eu acredito que a gente pode dar ainda mais benefícios para qualquer que seja o público. Tem uns estudos que, não da parte cognitiva, mas quando você compara um exercício de treinamento resistido normal a um método de dança, por exemplo, que você tem uma parte de aprendizagem motora, eu não tenho esse conhecimento sobre a área que nem tu, mas quando você adiciona uma dificuldade assim, cognitiva durante o exercício, porque toda vez numa dança você tem que replicar determinados movimentos. Tem que ter as técnicas, isso, né? E aí você vai... Não é só fazer um exercício que a máquina já está fazendo 90% para você. Uhum. A dança tem um melhor resultado em prevenção de Alzheimer em relação ao treinamento resistido. Então, provavelmente, esse teu método de treino deve ter muito mais assim do que os dois, né? Então, eu acho que talvez fosse interessante criar aquele centro prevenção. Lá fora já tem centro de prevenção contra Alzheimer, muito ligado ao exercício bem físico. Específico. Bem ligado ao exercício físico. Tem um médico chamado Peter Attia. Depois eu te passo o livro dele. Tem um livro dele que é excelente, que fala sobre essas coisas. E que fala bem o que tu falou, assim, da idade, do envelhecimento, que quando você fica mais velho, você tem que fazer as atividades do dia a dia. Sim. E eu vou te mostrar tudo isso. Que é interessante, eu gosto de ler. Assim, até coisas que contrapõem o que eu falo, porque eu quero entender. Tipo, qual foi o que é que esse estudo queria ver realmente, para poder também... Porque a gente pode mudar, a ciência está o tempo todo se renovando. Porque esse médico, ele é focado em saúde e longevidade. O livro dele é Outlive, o nome do livro é Outlive. E ele foca bastante nesse conceito de que tu falasse assim, que ele diz, qual vai ser tua década marginal? Aos últimos 10 anos da tua vida. Aí tu vai dizer, sei lá, 90 anos. Aí ele pergunta para tu, o que é que você vai querer fazer durante esses 90 anos? E tem uma lista de atividades motoras, que aí seja... segurar o seu neto, levantar seu neto, caminhar para o supermercado em tanto tempo, carregar a sacola, levantar uma mala acima da cabeça, essas atividades do dia a dia. Né? Isso. Aí ele começa a prescrever um treino, a equipe dele, porque ele é médico, a pensar um treino de forma regressiva. Se você vai fazer isso com 90 anos, você vai ter que fazer tanto com 50, porque a gente vai ter uma perda de
VO2, perda de massa muscular, perda de força, tudo isso durante a idade, porque tem a sarcopenia, a gente vai perdendo tudo isso. Se mandar o livro, é excelente esse livro. Massa. Tu falou essa parte da aprendizagem, né, da dança, né? Foi um estudo, foi um artigo ou foi no livro? Foi um estudo, foi um artigo. Pronto. Tem muitas, a parte cognitiva, a parte sensorial, tem um tempero diferente também, porque exige muito do nível de atenção e foco da pessoa dentro da prática. Porque, por exemplo, se eu for trabalhar a visão focal com a pessoa, um estímulo simples, por exemplo, eu boto uma tampa de uma caneta, que é um alvo pequeno, e peço para a pessoa focar na tampa da caneta e começa a movimentar em ciclo. A pessoa tem que acompanhar a tampa da caneta só com os olhos, a cabeça não pode mexer. Esse estímulo específico sensorial, que está mais atrelado à parte visual, ele requer um nível de atenção muito grande. Se a pessoa desviar o foco, ou ela não tem tanta... pode estar relacionada à fadiga visual, ou também o nível de atenção dela com a tarefa não está adequado. Ela está, enfim, pensando em outra coisa. Então, são tarefas que exigem muito da atenção e do foco. Né? Como ele falou, por exemplo, na máquina, que a máquina, no treinamento da musculação, que a máquina geralmente faz boa parte do trabalho pela pessoa. É um movimento mais linear. A pessoa não precisa racionalizar muito para fazer. Não precisa um nível de atenção. Muitas vezes a pessoa está fazendo exercício, está conversando com o colega do lado, ou está vendo um vídeo no TikTok enquanto está fazendo. Então, não existe não é necessário um estado de presença tão grande em grande parte dos momentos. Então, a parte sensorial, né, atrelar o estímulo sensorial ao treinamento, qualquer que seja ele, pode ser até mesmo a musculação, dá pra gente atrelar também, exige de um componente de atenção e foco muito grande. Né, porque você precisa dar atenção. Eu dei o exemplo do visual. Se a pessoa perder o foco visual no objeto, eu já sei que ela não está tendo um nível de atenção e foco ali para aquela tarefa adequado. Para ela executar aquela tarefa, ela precisa ter um foco de atenção, um foco e atenção muito grande. Então, são tarefas que exigem bastante dessas capacidades cognitivas também. Então, o estado de presença da pessoa naquela prática, ela precisa ser maior e ela vai treinar isso gradativamente para ir melhorar com o tempo. E comparado a atividades tradicionais, eu acredito que ela se diferencia nesse termo também, né? Porque exige da atenção e do foco da pessoa. E mesmo que a pessoa não tenha, isso é treinável. O corpo da gente é altamente adaptável, então a gente tem condição de treinar também foco e atenção com tarefas e exercícios, né? Então, muitas vezes as pessoas não prestam atenção nisso, mas dá pra gente atrelar e treinar essas capacidades cognitivas com exercícios tradicionais. Com um agachamento, por exemplo, eu trazer um componente específico dentro do agachamento e botar um alvo específico na parede, a pessoa manter o foco visual naquele objeto e realizar o agachamento com carga ou sem carga, por exemplo. Enfim, dá pra gente manipular isso de diversas formas. E aí a gente já traz de forma mais latente esse componente de atenção, de foco, e aí pode variar em cima disso de diversas formas. Então a parte de aprendizagem, ela é reforçada por isso, porque a gente precisa ter atenção e foco na hora que a gente vai aprender alguma coisa. No CBV, por exemplo, a gente estudava. A galera só fazia bagunçar. A galera não tem uma... Assim, que galera? Não vou citar nomes, porque senão vou me comprometer aqui. Processo vem. Vou processo bem. Mas... Deixa quieto, que ele vai ouvir isso. Aí, tipo, a maior parte dos momentos ali, turma de adolescente, a galera... São poucos momentos que a galera para ali para prestar atenção. E pra gente aprender algo, seja de forma mais intelectualizada ou também na esfera motora, a gente precisa de um nível de atenção para aquele momento, tá? Prestar atenção e ter um nível de comunicação eficiente para poder internalizar aquela informação. Então, se eu não tenho um nível de atenção e foco adequado, o nível de aprendizagem vai ser comprometido. Então, o estímulo sensorial também, como exige essa parte de atenção e foco muito grande, potencializa ainda mais a aprendizagem. Seja se você vai focar na visão, seja no tato, na textura do ambiente, se o chão é mais liso, se o chão é mais áspero, se eu vou tocar em algo, se eu vou mover meu braço livremente no espaço, se eu vou focar em algum estímulo auditivo, usar um metrônomo, por exemplo, que é aquele marcador de ritmo que o pessoal usa na música. Então, o leque é absurdo. Eu estou dando alguns exemplos assim, mas tipo, isso se desmembra para diversas coisas. Então, até para a aprendizagem motora, isso pode ser uma ferramenta muito importante assim, para você trazer o aluno para a aula, ele não ficar pensando nos boletos, nos problemas de fora, e também potencializar ali a aprendizagem dele. Exatamente isso. A forma que você vai aprender determinado exercício, determinado movimento, isso acaba ampliando, né? Você estava falando aí, eu fui lembrando assim do tempo que eu comecei a mudar o tipo de treino que eu tinha. Quando eu treinava no interior para competir em judô, era muito diferente, eu era muito dependente do visual, e o judô era muito tátil. Então,
quando eu fazia qualquer luta, eu tinha que estar olhando para a perna do adversário para ver como é que ele movimentava para tentar catar a perna dele, tudinho. E aí eu senti uma diferença absurda quando eu vim para Recife e os professores daqui, principalmente os meus professores da Nagai, eles ensinam de uma forma muito diferente. Eles focam muito no tátil. E aí, tipo, você lutar sentindo se tá sendo muito empurrado, muito puxado, se tá indo pro lado. E aí, assim, quando eu comecei a identificar outras formas de aprendizado, e aí depois eu fui treinar e aprender outras coisas, se tornou muito mais fácil mesmo. E muita coisa eu aprendia rapidamente e ficava meio que automático, como tu tava falando também do tempo de reação, tudinho. Tinha momentos que quando eu já tava com um tempo de treinamento, tinha colega meu que vinha brincar, ia me empurrar e botava uma perna na frente. No momento que ele empurrava, ele colocava uma perna na frente. Sim. Eu automaticamente já tava catando a perna dele, ele caía sentado. Corpo respondia. E aí eu falei, eita, desculpa, foi sem querer e tal. E o pessoal pensava que eu pensava em fazer isso, pô, já ia automático. E antes eu dependia de olhar pra perna, antes eu já tava olhando para o olho dele, eu imaginava a perna dele vindo. Então, pô, ficou muito mais orgânico, luta, né? No chão, eu não precisava mais olhar se o cara tava colocando a mão entre a minha perna, no tornozelo e tal. Eu já sentia, eu sabia onde a mão dele tava indo, como é que eu fazia para sair determinada técnica. Sim. Então, pô, melhorou absurdamente o jeito de aprender. Principalmente coordenação motora e equilíbrio para mim foi absurdamente. Cara, subiu muito assim a forma de aprendizado. Faz toda a diferença. Eu só acrescentando. Quando eu me formei na licenciatura, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre lutas, atrelando a esfera dos jogos e dos jogos ao ensino das lutas na educação física escolar. Então eu estudei muito sobre judô. Já fiz judô, mas eu era pirraia, né? Fiz judô, jiu-jitsu já. Então esporte de contato, de agarre, existe muito isso. A questão proprioceptiva, de tato, o tempo todo. E o ser humano, ele é muito mais visual. O sistema visual, colocando assim, entre aspas, em hierarquia, o sistema visual é muito mais, não vou dizer importante, mas ele se interconecta com muito mais áreas do nosso cérebro e o nível de importância para o ser humano é muito grande do sistema visual. Então a gente é muito, em grande parte dos estímulos dentro de cada contexto, a gente usa muito a visão para tentar entender o cenário, tentar sentir aquela experiência que a gente está vivendo. Né? Não que os outros sistemas não sejam importantes, mas a visão para o ser humano, para o Homo sapiens, ele é o sistema primário ali. Aí depois vem os outros sistemas. Então, por isso que a gente usa muito a visão em alguns contextos. Mas, por exemplo, no judô e no jiu-jitsu, por exemplo, tem muito agarre. O tato, a propriocepção é muito importante ali, porque tu sentir que o cara jogou um pouquinho mais de peso para um lado, tu pode usar aquela alavanca para derrubar o cara. Então, tu ter esse feeling mais fino de sentir o peso, a pressão que o cara tá fazendo no teu corpo e usar aquilo para... É o xadrez de corpo, né? Derrubar o cara é fundamental. Então, isso aí, para cada contexto, tem um a gente pode colocar, assim, né, um nível de, entre aspas, importância para alguns estímulos. Por exemplo, pro tênis, talvez a visão e o sistema vestibular sobressaia um pouco mais. Por quê? A bola, a esfera, é o implemento do jogo. No judô, não, é o corpo do adversário. Né? Tem as regras, tem o objetivo ali daquela modalidade. Então, no tênis é outra coisa. Na natação, por exemplo, já é outro, porque o meio líquido aí já muda tudo. Né? O senso de posicionamento, o sistema vestibular já entende que tu está em um outro meio, né? Tu está no meio líquido, então a informação muda para o teu corpo. Então, em cada esfera que a pessoa está inserida, se a gente começar a observar agora com limpar a lente do óculos e ver com a lente da parte sensorial, a gente começa a ter mais informação e mais uma ferramenta para poder intervir ali na prática da pessoa. Seja um fisioterapeuta que vai tratar ou um profissional de educação física que vai condicionar, né? Vai melhorar a performance daquela pessoa. Então, acho que é uma ferramenta muito boa para você começar a abrir o leque de possibilidades aí dos alunos da gente, né? No caso, algum de vocês é formado em fisioterapia? Não, né? Só educação física. Dos alunos da gente no geral. Né? Acho que... Só educação física, não. Não, só não. A educação física, não, que eu tava no... Não, eu tô brincando, pô. Eu não sou cancelador, não. Agora eu quero polêmica. Vamos pra polêmica. Existe alguma diferença entre homens e mulheres, ou adulto e criança, na parte sensorial, de tipo, um ter melhor parte visual, outro ter melhor auditiva? Tu percebe isso em alguma situação, ou artigo, alguma coisa assim do tipo? Olha, não tenho nada específico assim, não que eu tenha lido, de diferenças entre homem e mulher e
E nem por idade a gente tem a questão do desenvolvimento, né? A maturação, no caso, por exemplo, o sistema vestibular é o primeiro sistema a se formar no útero, né? Então, quando a gente está sendo formado ali no meio intrauterino, o sistema vestibular é o primeiro a se formar, a se desenvolver, e depois os outros sistemas vão começando a se desenvolver também, né? Até atingir o estágio maturacional, ainda está tudo se formando. Então, dependendo do estímulo que você dê para uma criança, ela pode desenvolver mais rápido ou melhor um sistema do que outro. Mas, quando a pessoa atinge o estado adulto, não tem um artigo que consolida. Mulheres têm um sistema visual melhor que o dos homens, por isso, isso e isso. Não tenho visto nenhum artigo que chega num consenso assim, né? Bater o martelo. Eu acho que depende muito, tanto do estímulo que a pessoa tem durante a vida, né? Se a pessoa tem muito estímulo quando criança, brinca bastante na rua, recebe sol, porque o sol é importante para a formação dos nossos olhos. Então, muitas pessoas hoje em dia têm muito acometimento de problemas visuais porque passam muito tempo em lugar fechado, pegam um pouco de sol, brincam um pouco, né? Então, a gente produz hormônios específicos que são importantes para a formação do olho. Então, se a gente se priva disso, nosso olho começa a ficar mais achatado, e olho achatado tem relação com alguns problemas visuais, como miopia, por exemplo. Então, tanta gente usando óculos por aí e acha que é porque está usando celular ou TV. A gente já tem estudos que derrubam isso por terra. Não tem relação nenhuma você ficar na frente da TV ou na frente do celular por muito tempo e ter problemas visuais por conta disso. Tem muita relação com a formação ali nos períodos iniciais de vida. Principalmente você que é fã aí do Pezano, que passa horas assistindo nossos episódios, não se preocupe, não vai ter miopia. Assiste à vontade, não tem problema nenhum. Mas assim, dando continuidade, não tem, assim, que eu tenha visto até agora, não tem nenhum... Eu queria polêmica, pô. Eu queria dizer que tu dissesse que homem enxerga melhor que mulher. Agora, mulher, se você tiver com o celular aqui, tivesse uma mulher do lado, ela enxerga do enxerga lado. De longe. De longe. Aí nesse contexto é uma habilidade exclusiva ali, específica das mulheres. Aí não dá pra brigar com isso, não. Tem contextos que se sai, perde. Eu acho assim, aí vai uma questão minha, não tem nada pautado em ciência. Que geralmente, pela mulher ter uma característica geralmente mais sensitiva, eu acredito que a parte tátil da mulher, ela sobressai um pouquinho com relação à do homem. Assim, parte tátil, né? A mulher acredita ser mais sensitiva, mais sensível às vivências, né? Não todas, né? Estou dizendo num aspecto geral. Mas assim, bater martelo não tem... E dentro dos sentidos, tem algum que seja mais difícil melhorar, se desenvolver para quem está no nível mais baixo? Alguma coisa do tipo? Olha, se a pessoa não tem nenhuma patologia, eu acredito que o que talvez leve mais tempo para se adaptar é o sistema vestibular, certo? Porque... Fala um pouquinho sobre o sistema vestibular, por favor. A gente tem 3 canais, o ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno, certo? No ouvido médio e ouvido interno, aí a gente já tem o canal onde entra o som, por exemplo, né? Que dentro do ouvido médio o som vai passar a vibração do som. Eu estou aqui falando, vocês estão me ouvindo, a vibração da minha voz vai passar pelo teu ouvido externo, depois o ouvido médio. Chegando no ouvido interno, tem a membrana do tímpano que vai vibrar e vai levar essa vibração para os 3 pequenos ossinhos que a gente tem aqui dentro. Martelo, bigorna e estribo. Não sei se você lembra, aquele ossinho bem pequenininho que fica aqui na nossa orelha, na parte do ouvido interno. E eles vão vibrar e vão levar o estímulo para a cóclea, que parece um caracol, é aquela estrutura aqui perto que estrutura nosso aparelho auditivo, que parece um caracol. Ela é meio espiral. Ela é responsável pela audição, certo? Para captar e levar o estímulo através do nervo coclear até o nosso cérebro. Então a gente escuta com o cérebro, não escuta diretamente com o ouvido, né? A informação vai chegar até o nosso cérebro e a gente vai dar sentido à informação. E junto à cóclea tem acoplado o nosso aparelho vestibular, né? Que aí é composto por canais semicirculares, que aí ele se localiza como se fosse ele parece um tubinho curvo, né? São 3 tubos curvos, onde circula líquido ali dentro, e ele detecta o movimento da nossa cabeça. Então, quando eu chacoalho a cabeça de lado, ou para cima e para baixo, ou inclinando lateralmente, esse líquido que se move dentro dos canais semicirculares vão gerar uma informação ali dentro para enviar pelo nervo vestíbulo coclear para o cérebro, para dar senso de posicionamento, né?
E tem o utrículo e o sáculo também, que são outras estruturas também do nosso labirinto que dão informação de deslocamento, né? Então, essas estruturas, canais semicirculares, sáculo e utrículo, são estruturas mais responsivas ao sistema vestibular, né? De senso de posicionamento, localização, velocidade e aceleração do corpo. Então, porque eu acho, tá? Não, aí também não é consenso da ciência, porque eu acredito que o sistema vestibular talvez seja o mais... que leve mais tempo para você aprimorar, né? A gente tem alguns cristais dentro do sáculo e utrículo que eles se movem dentro do sáculo e utrículo, só que eles ficam lá, eles se movem, mas ficam, né, nessa estrutura. Quando tem movimentos muito bruscos, por exemplo, uma lesão por conclusão, bati a cabeça, pum, em algumas situações, esses cristais eles se espalham pelos canais semicirculares. Então ele está lá no sáculo e utrículo, que são como se fossem duas bexigas. E esses cristais que tem que ficar ali dentro, eles saem para os canais semicirculares. E aí isso gera diversas repercussões. Por exemplo, vertigem. A pessoa que gira e depois... Não sei se vocês já tiveram vertigem, mas tem pessoas que fazem um movimento de giro de cabeça, né, uma rotação rápida, e sentem como se estivesse caindo do abismo. O chão some e a pessoa cai. Simplesmente cai. Não tem como ela ficar de pé. Porque o senso de posicionamento dela está totalmente alterado porque esses cristais estão circulando onde não deveriam estar, que é nos canais semicirculares. Quem tem labirintite é assim? Quem tem labirintite... A labirintite está atrelada à patologia no labirinto, no caso na cóclea e no sistema vestibular, né? Acomete tanto a audição como o vestíbulo, né? Ou seja, quem tem labirintite, não é só a tontura que caracteriza a labirintite, a pessoa precisa também ter atrelado alguma alteração na audição. Ou seja, para ter labirintite, a pessoa pode ter episódios de tontura, às vezes enjoo, de vômito quando faz algum movimento brusco, mas também perda de audição. Se a pessoa não tem perda de audição, aí não é labirintite, aí pode ser uma outra vestibulopatia. E é interessante, seria trabalhar justamente essa via sensorial, né? Também, trabalho via sensorial. Às vezes precisa de um trabalho de um fisioterapeuta vestibular, porque quando tem essa situação que eu expliquei para vocês, dos cristais que estão saindo do lugar, isso aí a gente chama de VPPB, vertigem paroxística posicional benigna. É um nome bem escalafobético, mas em resumo, o fisioterapeuta vestibular ele vai fazer uma a duas manobras, se eu não me engano, e você está liberado. É muito rápido o tratamento, porque ele vai fazer alguns movimentos com a sua cabeça e com o seu corpo para posicionar esses cristais de volta onde eles deveriam estar, e aí você já sai muito melhor da sessão. Então, nessa situação que eu falei dos cristais, a pessoa precisa de uma conduta bem específica. E depois disso, né, depois de alguns dias que a pessoa precisa deixar o sistema se adaptar àquele reposicionamento dos cristais, ela não pode ficar movendo muito rápido a cabeça de novo, porque senão sai novamente. Precisa de algumas horas, alguns dias. Aí a pessoa precisa treinar. A pessoa precisa estimular novamente o sistema vestibular para ela readaptar ali tanto a integração, né, do sistema sensorial dela com a motricidade para que ela vá resgatando a capacidade de movimento natural dela. E aí ela precisa reestimular habilidades básicas do sistema vestibular, que são movimentos de cabeça, os movimentos mais simples, rotação, flexão, extensão, inclinação lateral e o movimento de corpo, né, que o sistema vestibular também capta movimento de deslocamento no plano horizontal e deslocamento no plano vertical, no caso salto, levantar e sentar do chão, né? Então tudo isso é treinável, mas o sistema vestibular eu acredito que leve mais tempo por conta dessa sensibilidade, né, por conta dessas estruturas. Tem muitas estruturas pequenas aqui no nosso vestíbulo que, se a gente dosar de forma muito equivocada, pode gerar uma repercussão negativa na pessoa, né? Náusea, enjoo, até mesmo vômito, se a pessoa tiver um canal vestibular muito sensível. Eu tenho algumas alunas idosas que eu tenho que dar doses homeopáticas ali de estímulo sendo vestibular, porque qualquer coisa que eu extrapole, ela já sente tontura, já sente desconforto, ou muitas vezes se frustra porque está desequilibrando muito rápido. Poxa, eu não consigo ficar nessa posição. Aí se frustra, porque não consegue acertar. Porque para a gente aprender, a gente também precisa acertar algumas vezes. Vai errar, vai. Mas se a gente só errar, a pessoa acaba se frustrando e não retém muita aprendizagem. Então eu preciso dar doses ali que fiquem num balanço entre acerto e erro para que ela vá progredindo aos poucos. Então, se eu errar na dose, a pessoa pode se frustrar também, né? Além dos sintomas, as repercussões negativas de enjoo, vômito, náusea, que a pessoa às vezes tem também se tiver um canal vestibular muito sensível. Então, eu acredito, aí é opinião minha mesmo, de que esse sistema vestibular é mais... as doses são mais graduais, né? Mais lento o desenvolvimento. O sistema visual e proprioceptivo, eu acredito que dá pra gente desenvolver sem tantos problemas, tá? Mas aí vai depender de pessoa para pessoa, se a pessoa tem algum problema visual ou
algum problema sensorial, né? No caso, algum problema de nervo que não está tendo a sensibilidade adequada. Aí vai muita individualidade. Tu faz alguma coisa com paladar, não? Não. Mas é um sentido muito importante, mas não faço. Não faço. E olfato? Também não. Também não. Mas também é muito importante. Sim. Eu trabalho muito com visão, vestibular. Não dá pro cara treinar comendo McDonald's, né? É complicado. Assim, mas tem algum... Eu, quando me formei nas e-health, eles trabalham muito com cheiro. E quando eles vão mostrar, né, a parte teórica e prática, eles têm vários vidrinhos assim com vários tipos de aroma. Então, por exemplo, muitas vezes o cara muda a amplitude do movimento do aluno só em mudar o cheiro e o canal que o cara vai absorver aquele tipo de essência. Essência de baunilha, essência de, sei lá, hortelã. Dependendo da essência, a pessoa dá uma tragada, inala, né, a fragrância, dá aquela cheirada grande e aí depois já faz o movimento. E muitas vezes tem uma mudança imediata, sem a pessoa fazer nenhum outro movimento de preparação. Cheguei, é claro, a pessoa vai fazer a avaliação e depois vai fazer a intervenção. Com o cheiro, apenas de uma fragrância, muitas vezes a pessoa consegue mudar a amplitude de movimento de um determinado padrão ali. É bem assim, você, caramba, como assim, pô? Mas tem condição de isso acontecer. Mas eu não uso porque eu acredito, ainda para mim é muito complexo, porque eu dei muita atenção a estudar os outros sistemas ainda. Mas mais para frente talvez eu comece a adentrar nesses outros, mas o meu foco maior, eu uso mais sistema visual, vestibular, proprioceptivo e interoceptivo, né, que está atrelado à respiração, a parte mais interna, né, percepção interna do nosso corpo. Movimento visceral, batimento cardíaco, respiração. Mas a parte de paladar e cheiro e olfato, pra mim ainda... Tem atleta que cheira uma creatina pra dar um tiro de 100 metros depois, rapaz, né? Se funcionar... Creatina. Mas tem o powerlifting, antes de você... powerlifting e levantamento olímpico. Sempre antes de fazer o levantamento, ele cheira um bagulho que tem um cheiro muito forte pra fazer um negócio. Eu não sei o que é. É um cheiro muito forte, dizem que é aquele cheiro que você vê... Fica alerta. Talvez alerta. Seja para ativar mais o sistema simpático dele, né? Porque ele vai entrar numa situação ali de pressão, né? Da competição. Mas eu acho que isso é tipo, todos powerlifting, todos levantadores de peso olímpico profissionais, eu acho que fazem isso. Eu não tenho certeza. Posso ver depois isso. Parecido com luta, né? Que você dá umas tapas nas costas do atleta pra ele já ficar mais alerta. Ali é pro cara acordar mesmo. Aqui, ó, o cara não tem nem desculpa dizer, pô, eu tava meio sonolento. O cara leva uma mãozada nas costas. Tem um lutador de MMA que leva os tapas na cara. Eles levam tapa mesmo, não é tapinha não. Os caras tá. Aí é pra deixar dormente, eu acho. O cara levar um murro, o cara não deitar na primeira. Mas assim, tem muitos esportes que usam dessas ferramentas, alguns assim, às vezes de forma empírica, tipo, porque meu avô fazia, eu vou fazer porque dava certo. Às vezes não tem um respaldo. Mas acredito que alguns esportes já utilizem isso com um embasamento científico de que pode potencializar a performance do atleta, por exemplo, para aquele momento esportivo. Né? Mas aí do levantamento olímpico eu nem sabia, não tinha conhecimento disso. Eu vou dar uma olhada só para confirmar, mas eu já tinha visto no meu... Não sei se vocês já tinham percebido, já ouviram falar, o Cristiano Ronaldo, quando ia bater falta, ele usava um aparelho aqui na boca para morder, para aumentar a pressão da mandíbula dele, para bater falta. E surtia um efeito absurdo. E tem relação, a pressão da mandíbula, né, a capacidade de pressão da mordida. E ele fazia algumas técnicas de respiração também para fazer... Ele fazia a pose do... O pessoal só via a pose, mas ele tava lá fazendo isso e tava meio que fazendo uma técnica de respiração pra se acalmar também, e aí depois ele batia falta. Eu já tinha visto isso. Toda vez que você for ver ele bater falta nos vídeos, você vê ele... que ele dá aquela respirada funda e ele já deve estar começando a fazer o estímulo, né? Aí ele fazia umas 3, 4 respiradas, aí quando ele fazia aquilo, ele começava. Aí depois ele ia. Era massa. Eu não sei se ele usa ainda, mas tinham me contado que ele usava algum aparelhozinho aqui na boca pra morder forte, pra poder bater a falta. Não sei se ele usa ou se ele... Eu pensava que era um chiclete, ou se não, sem nada mesmo, ele ficava forçando. Eu não sei exatamente, mas ele usava desse recurso. E tinha um... Eu não lembro, não foi um artigo que passou, foram estudiosos lá do clube onde ele jogava, que fizeram análise da potência do chute dele e viram diferença só em mudar essa ação. Então, assim, são pequenas coisinhas ali que na alta performance pode definir se o cara vai ser segundo ou primeiro lugar, né? Na vida da gente, pode ser que ajude, mas aí depende muito do contexto. Eu já vi estudos assim em clube, né? Não de artigo.
de liberação miofacial, que ajudava a aumentar muito ainda a flexibilidade. Então tinha pessoas que não conseguiam fazer abrir escala O muito. espacate, né? E aí o cara fazia liberação justamente aqui. Aham. E doía, dói muito. A gente tá bem tenso. E aí depois o cara conseguia aumentava bastante a amplitude dele. Significativamente, né? Pô, velho, qual a ligação? Liberação Entendeu? aqui Era. Às E vezes aqui dói. quem tem bruxismo, essas coisas, sente pra caramba que é a articulação temporomandibular. Mas tem relação, assim, não só vou saber explicar, mas eu já vi várias condutas que a pessoa estimula aqui a ATM, né, a articulação temporomandibular, ou o crânio, e vai em outra região totalmente diferente e pum, tem uma mudança absurda, assim. Então, tem ligações, tem neurologia é uma parada muito bom, cara, assim, caramba. Porque a faculdade da gente ainda tem... Fezes. tem lacunas. Bem lacunas bem grandes. Então, assim, a gente é muito doutrinado na faculdade a enxergar o treinamento, o movimento, o campo da gente com a visão biomecânica só, né? Do movimento ali puro, assim, do que tu tá vendo. Mas tem muita coisa acontecendo em outros sistemas que o corpo humano ele tem que podem mudar todo o cenário, né? Então, a gente, quando está se formando, a gente precisa beber de outras fontes ali para poder ter uma formação mais robusta. Por isso que eu falo muito, quando a pessoa vai fazer meus cursos, que não ficar dependendo de conteúdo de faculdade, porque ainda ali eles dão uma pincelada no básico. Abre a mente. Isso. Nem no Mesmo básico. que se a pessoa se dedicar muito ali, estou estudando faculdade, vai ter uma base bacana, mas ainda assim vai negligenciar diversos outros conteúdos que a faculdade não tem, às vezes não tem a carga horária, que não consegue dar conta da carga horária para colocar outras disciplinas, ou até mesmo a visão dos coordenadores ali que não querem tornar a formação mais robusta. Então, assim, a formação da gente ainda, da educação, pelo menos na época que eu me formei, ainda tinha muitas lacunas assim para ser preenchidas. O curso da gente é antigo. O curso da gente é muito antigo. A gente está muito voltado ainda para modalidade de esportes ainda. Tipo, a educação física nos anos 90 era quase tudo esporte, né? Uhum. Tudo esporte. Agora a gente está indo para uma área mais de saúde. Sim. Do que qualquer outra coisa, assim. A área de saúde está crescendo bastante e o curso ainda está nos anos 90 naquela parte de esportes. Então, a gente não tem aula de genética, a gente é um curso de saúde que não tem muitas disciplinas dos cursos de saúde. Sim. A gente tá naquele limbo ali entre saúde e biomecânica. Fisiologia e biomecânica. É muito focado nisso. Não que seja ruim, é importante estudar, mas tem outras coisas assim que precisam ser atreladas para a pessoa ter um raciocínio mais condizente com o contexto que a gente vive, né? Porque você vai estudar na anatomia e vai tentar prescrever um treino baseado em anatomia. O pessoal estuda anatomia com corpo, com cadáver. A fisiologia de um cadáver safado. De um cadáver safado ali que está há 200 anos e foi mal cuidado. E quer atrelar como funciona um sistema de movimento vivo, no caso um corpo humano vivo, com um cadáver é totalmente diferente. Então tem que ser atrelado a outras disciplinas ali da parte de ciências da saúde, né, ciência do controle motor, para que a pessoa tenha uma prescrição mais robusta e tenha uma visão mais abrangente, né? Porque ainda tem muita forma dos professores de ensinar a gente a quando se formar também ensinar, né? Também ensinar. Porque fica muito isolado. Isso. Pô, a parte que tu falou com jogos, brincadeiras pra fazer nas lutas, geralmente o pessoal só faz isso com criança. Pô, tu acabasse de dar um exemplo pro adulto, pega uma caixa lá em cima e tal, fazer esse tipo de atividades também, né? Muito professor que isola. Eu tenho alguns alunos que quando chegam para treinar nos primeiros encontros comigo lá no meu espaço, vez ou outra não, é com bastante frequência na verdade. Em alguns momentos da aula eu utilizo jogos. Só que jogos com propósito, não é jogo por jogar, tipo, vamos brincar para soltar, não. Eu trago o elemento do jogo, mas com um propósito por trás, para desenvolver alguma capacidade, alguma habilidade específica. E a pessoa, mas eu não sou mais criança para fazer isso. Eu fico, pô, tu tá envelhecendo porque tu deixou de brincar, ou tu deixou de brincar porque tu tá envelhecendo? Né? Eu faço essa pergunta pra pessoa, opa, será que eu envelheci porque eu parei de brincar, ou eu parei de brincar porque eu envelheci? Né? O jogo, a espécie da gente, o Homo sapiens, ela se desenvolveu ao longo dos anos muito motoramente, socialmente e cognitivamente por conta de jogos, né? De cooperação, de interação social através de elementos de dança, de jogos. Então, o jogar, ele ensina muita coisa pra gente, né? E as pessoas, ao longo das últimas décadas, atrelaram o jogo a coisa pra criança. E aí os adultos hoje em dia estão
muitas vezes pegam desgosto pela atividade física, porque é algo sacal, não tem o elemento lúdico. O lúdico pelo lúdico, assim, é lazer. Mas usar o lúdico como um elemento ali para desenvolver a parte física, cognitiva da pessoa, é uma ferramenta poderosa, porque além de atrelar aquele ambiente a algo prazeroso, né? Poxa, que massa, me diverti ali. Tipo, a pessoa treinou, se divertiu, criou laços, se a pessoa estiver treinando em grupo, ou então até mesmo com o professor, né? Pode fazer atividade com o professor. Cria laços e o potencial de aprendizagem é ainda maior, porque a pessoa se entretém ali, tem prazer. O estado de presença, de prazer, potencializa essa experiência. Então, a gente usar jogos como ferramentas também para aprendizagem, para desenvolvimento motor, cognitivo, é uma ferramenta poderosíssima. Tanto que foi por isso que eu escolhi isso como tema do meu TCC. Mesmo trabalhando com licenciatura, eu já estava também olhando para a parte de treinamento, porque a gente usa muito na licenciatura com as classes menores, mas por que não usar no treinamento com adultos, né, com equipes esportivas? Já se usa vez ou outra, mas assim, trazer um elemento mais robusto para a pessoa entender que o jogo não é coisa para criança, é para o ser humano. A forma como você utiliza essa ferramenta é o que faz a diferença. E é o principal, né? O papel da gente é tornar com que aquela atividade seja o mais prazerosa possível para a pessoa, para que ela continue fazendo, né? Exatamente. Eu fazia muito brincadeira quando eu dava aula de judô e era para adultos. Fazia brincadeira de pega-pegou. Hoje a gente vai fazer um pega-pegou para aquecimento. Pessoal, pô, pega-pegou. Primeiro, a gente não é mais criança. Segundo, a gente tá no tatame. Peraí, vamos mudar. Vamos fazer duplas, faz a pegada, vai ter que andar no tatame. Tem que pegar em duplas. O pessoal começava a fazer o movimento do judô. Começava a criar uma parte espacial para saber onde estão andando, como andar, como se movimentar, ter equilíbrio com o outro. Pô, aí quando terminava a brincadeira, aí eu sentava com eles e fazia, ó, a gente fez isso por conta disso. Pessoal, pô, que legal, velho. Quando eu chegava com outra proposta, vamos fazer uma brincadeira tal, pessoal, vamos, eu quero. Já entendia. Já entendia que tinha uma coisa por trás disso, não era só por brincar, pra comer tempo, porque muita gente às vezes pensa isso. Pô, ele vai meter uma brincadeira aí pra dar o horário da aula só pra acabar. Pô, cozinhar, gente. Quando você sente e explica ao aluno também o porquê fez e por que melhorou tal coisa, ele acha legal. Então eu sempre implementava isso, velho. Porque caiu muito nesse estigma, né? Tipo, tem pessoas que usam o jogo só pra comer tempo. Ainda tem 20 minutos de aula, vou botar um joguinho aqui pro pessoal comer. Na aula de educação física de escola. Professor, bola, vai, joga aí. Pronto, o cara descansou, sentado, o pessoal se matando na quadra, jogando, puxando o cabelo do outro e passa o tempo. Já era. Então aí criou esse estigma, né? De que o pessoal usava brincadeiras e jogos pra só deixar o tempo passar. Mas aí a questão é como se usa a ferramenta. Né? Se a pessoa usa só pra deixar passar o tempo, aí o problema é da pessoa, não da ferramenta. Se a gente usa a ferramenta com um propósito, eu sei o que eu estou fazendo com aquela ferramenta, e é uma ferramenta poderosa, porque também tem um aspecto do prazer, né, de você se manter presente naquele momento. Você vê um monte de adulto marmanjo velho barbado, rindo, se divertindo ali na atividade e aprendendo ao mesmo tempo. Aí no final os caras falam, porra, aí tu vai explicar a brincadeira, eu trabalhei isso, por isso, o cara, rapaz, é mesmo. O cara tava ali, mas não tava percebendo, mas tava ali entretido, né, executando o que tinha que executar e tal. Mas no final o cara, caramba, é mesmo. Aí o cara vai começando a desmistificar isso. E tem que ter uma linha lógica também, né? Porque não adianta tu trabalhar na aula só equilíbrio e tu fazer uma brincadeira que tem outra habilidade. Totalmente tu diferente. faz uma brincadeira ou no início ou no final pra ativar, pra aquecer aquela habilidade. Quando a pessoa vai fazer outra atividade já específica, fica bem mais fácil. Bem mais fácil. Porque você já foi começando a retroalimentar aquele circuito ali pra pessoa reagir rápido para aquela tarefa. Enfim, então... Eu acho que o jogo é uma ferramenta poderosa. Eu uso muito nas minhas aulas. Assim, é difícil dizer uma aula que eu não uso jogo como uma ferramenta para trabalhar alguma habilidade. Ou até mesmo, por exemplo, quero trabalhar a cooperação dessa turma. Comecei com a turma hoje. 6 pessoas que não se conhecem. E eu quero, aos poucos, quebrar o gelo ali daquela galera. Eu posso trabalhar com jogos cooperativos. Para a galera começar a se conhecer, a galera começar a se aproximar aos poucos. Então eu posso usar isso também como ferramenta socioemocional, por exemplo. Tem pessoa que vai treinar porque se sente sozinho em casa. Está sozinho em casa e precisa criar um vínculo ou se sentir pertencente a um espaço. E aí, muitas vezes, a pessoa vai treinar em grupo não é nem porque ela quer ficar com shape. Não, porque ela precisa interagir com outros humanos. E aí, isso é também uma ferramenta para você, por exemplo, não vou dizer tratar, mas ser um componente para ajudar com pessoas que têm sintoma de depressão, por exemplo. O exercício ele acaba se tornando uma terapia e o profissional acaba se tornando um psicólogo também, né? Saiu um estudo sobre depressão, saiu um estudo recentemente, uma meta-análise, mostrando que o exercício tem um moderado efeito
na redução de sintomas de depressão e ansiedade. E quando comparado à psicoterapia e à farmacoterapia, ele é ligeiramente melhor do que os dois. Então, o exercício quem não faz exercício, tá sabe? vendo? Assim, tem muita coisa, né? Se você não se movimenta, você não cuida da sua saúde mental como deveria, no máximo que você pode, entendeu? Então, acho que o exercício devia ser mais feito. Autocuidado, né? Você querer cuidar da sua casa, né? E quando você vai treinar em algum espaço, naturalmente você vai, mesmo que não interaja diretamente, mas você vai estar no meio de outras pessoas. Então você está num ciclo ali que você acaba criando relações, vez ou outra, sociais, que podem lhe ajudar também nesse aspecto. Mas não é nem só pela questão social, é porque... O efeito fisiológico do fisiológico mesmo. Sim, porque do prazer da tem muita coisa, assim, porque o músculo é um órgão e é um dos maiores órgãos, é o maior órgão. Tem gente que diz que é a pele, mas o músculo é maior que a pele. Só se você for um obesaço, aí é maior do que... O músculo é um órgão, pô. E quando tu negligencia um órgão, se tu, sei lá, não dá água e sais minerais, como é que teu rim vai funcionar? Ele vai parar de trabalhar e vai dar um problema sistêmico. O músculo precisa de quê? O músculo precisa de movimento. Se você não dá movimento pro músculo, ele não faz a função que ele deveria fazer. Ele não estimula as miocinas que vão atuar em várias regiões no cérebro, em todo o corpo, e vai dar esses problemas de saúde, pô. Então, se você não faz movimento, você é doido. Você deixa de se beneficiar de muitas coisas, né? Deixa de beneficiar de muitas coisas. Tu tem mais alguma coisa para falar sobre cognição? Então, a gente já falou um pouquinho da parte cognitiva, falou não sei o que, agora vamos falar um pouquinho sobre peso corporal. Tu trabalha só com peso corporal? Tu usa algum implemento nas tuas práticas, alguma coisa assim do tipo? Olha, dentro do treinamento integrado, eu utilizo muito a ferramenta de trabalho e prática com o peso do corpo. Eu não uso somente isso, né? Mas eu tenho aulas específicas disso, que o nome que eu dou para aula é Movement Flow, que eu dou tanto no meu espaço, como também em um outro espaço que eu comecei um projeto agora também, lá em Boa Viagem. E nessa aula de Movement Flow, a gente utiliza somente o peso corporal. Aí a ideia, né, das aulas de Movement Flow, que eu conecto diversas abordagens do treinamento com o peso do corpo, desde da parte da calistenia, da ginástica clássica, do treinamento tático com o peso do corpo, de elementos baseados no solo, do flow. Eu conecto alguns elementos dessas ramificações do treinamento com o peso do corpo para montar essa aula, que é a de Movement Flow. Aí dentro dessa aula a gente desenvolve diversas capacidades, desde elementos físico-cognitivos, explorando mobilidade, força, coordenação, ritmo, improvisação, criatividade, e também a gente vai construindo dentro do segmento das aulas, né, eu trabalho com ciclos de 2 meses, e a cada 2 meses a gente tem um conteúdo, um caminho para seguir dentro das aulas para construir pequenas sequências de movimento, né, que são os que chamam de flows por aí. Que, na verdade, o flow não é a sequência de movimento em si. Talvez você já tenha visto as pessoas fazerem sequência de movimento, vídeos com coreografias, né, com peso do corpo. Essas coreografias são só coreografias, são só sequências. O flow em si é um estado mental. Então, a sequência pela sequência é só uma sequência, né? Eu preciso de outras ferramentas para produzir esse estado mental, que é o estado de fluxo, né? O flow state, né? que a neurociência chama. Então, na aula do Movement Flow, esses ciclos de 2 meses, a gente explora isso. Capacidades físico-cognitivas para, no final do ciclo, construir essa sequência para promover o estado de flow. Eu estou tentando imaginar, visualizar como é esse flow. É uma meditação? Eu boto entre grandes aspas, é como se fosse uma meditação em movimento. Porque a gente, dentro do ciclo de 2 meses, a gente vai construindo as peças da sequência. Então, a gente vai trabalhando vou dizer assim, padrões motores, né, as habilidades de peso do corpo, para depois conectar elas. E a partir dessa conexão, o processo, como a gente vai manusear aquela sequência, vai produzir estados mentais diferentes no nosso sistema nervoso central, né? A gente tem diferentes níveis de ondas cerebrais. Ondas alfa, beta, teta, gama, delta. E aí, a partir do processo de aprendizagem dessa sequência, que aí eu utilizo 2 meses para trabalhar esse sequenciamento, a pessoa vai passando por essas fases. Por exemplo, estado de onda beta é um estado de hiperexcitação, né? Onde a pessoa está, por exemplo, eu vou aprender um movimento novo. Por exemplo, um movimento que eu nunca tinha praticado antes. Então, geralmente a pessoa tem uma latência maior de ondas beta.
Ou seja, a pessoa está mais alerta, a pessoa precisa racionalizar muito para pegar aquele movimento, ela vai errar um pouco naqueles primeiros momentos, que é natural do processo de aprendizagem, o erro faz parte, né? Então, aí, passando pelas ondas beta, onde a gente vai começando a seguir no ciclo, a gente vai começando a transitar para outras ondas, onda teta, onda delta, quando a pessoa vai criando mais robustez naqueles movimentos, onde a gente vai começando a interligar eles, que é onde a pessoa já vai ter uma maior proficiência de movimento, ela vai conseguir, vai gastar menos energia, ela vai ficando mais eficiente naquela prática. E quando a gente culmina no momento final ali, onde a gente vai praticar aquela sequência por longos períodos, aí pode variar bastante, pode ser em torno de 7 minutos, 10 minutos, 14 minutos, praticando aquela sequência. Aí dentro daquela prática da sequência, a pessoa vai transitar por estados de ondas próximos à meditação, que é onde que a gente chama do estado de fluxo, né? Que tem um psicólogo húngaro, se eu não me engano, que é Mihaly. Aí o resto do nome dele é bem complicado. É Mihaly Csikszentmihalyi. Ele mesmo? É, esse cara mesmo. Depois você pode até botar depois o nome aí no vídeo. É um nome bem complicado. Ele que conceitualizou o estado de fluxo, que é um estado mental onde a gente manifesta comportamentos bem específicos com relação a potencial maior de criatividade, potencial maior de percepção, altera a relação espaço-tempo. Como assim, quando tu pratica, por exemplo, essa sequência, quando a gente culmina no final desse período de 2 meses, geralmente, dentro dessa prática que pode durar de 7, 10 ou 14 minutos, ou até mais ou menos, a relação de tempo, tu não sente como se tu estivesse fazendo uma prática de 10 minutos. Para você, parece que aquela prática durou 2 minutos. A referência de tempo, a relação espaço-tempo, ela fica alterada, porque a prática ela vai se tornar tão prazerosa, você vai conseguir imergir tanto naquela prática, que a sua percepção de tempo ela fica alterada. Então, uma prática que dura 10 minutos, muitas vezes para você, poxa, já acabou, passou tão rápido, e você se entreteve tanto ali que sua percepção de tempo mudou. Quando você está numa prática que você tem muita dificuldade, você está muito alerta, o sistema simpático está muito intenso, e as ondas beta estão mais altas, a percepção do tempo é o contrário. Uma prática que foi ali 7 minutos, para você foi 1 hora. Você, caramba, essa bexiga não acaba não. A percepção é diferente. Então, quando a gente está no estado de fluxo, geralmente a pessoa tem uma alteração de relação temporal, como se aquele momento tivesse durado pouco, porque foi tão prazeroso que você ficaria mais tempo praticando aquilo. É quase isso. E aí, algumas pesquisas já atrelam o estado de fluxo a outras tarefas, por exemplo, pintar, cozinhar, por exemplo. As pessoas podem e conseguem entrar em estado de fluxo praticando essas atividades. A pessoa que gosta, considera a cozinha uma terapia, cozinhar para as outras pessoas uma terapia, muitas vezes ela está lá cozinhando, passa horas e horas na academia, na cozinha, e para ela passou pouco tempo, porque ali é tão prazeroso para ela já tem um certo domínio ali daquele cenário, né, do ingrediente que ela vai usar, dos implementos que ela vai usar, do prato que ela vai fazer, ela coloca a criatividade dela, vou testar esse tempero e tal. Então ela se entretém tanto com aquele momento que ela entra em estado de fluxo com aquela atividade. Então, o estado de fluxo não é algo exclusivo do treinamento. No caso, por exemplo, do Movement Flow que eu trabalho. Ele se originou de outras experiências mundanas, no caso, pintar, cozinhar. Mas esse estágio de fluxo, ele precisa ter movimento? Não necessariamente. É porque a gente nunca está parado, na verdade. Se a gente for considerar movimento, a gente nunca está parado em si. Porque, por exemplo, na meditação, a gente pode entrar em estado de fluxo, na meditação parada, né? No caso, a meditação tradicional, que o pessoal faz aquela pose específica tal, e fica lá por um certo período de tempo, trazendo um nível de consciência para alguma coisa, seja para respiração, para alguma coisa do ambiente, para o corpo. A pessoa também consegue entrar em estado de fluxo dessa maneira. Tá? Então, não precisa necessariamente estar fazendo alguma ação motora, certo? Mas utilizar o movimento enquanto uma ferramenta para promover o estado de fluxo é uma ferramenta potente, porque a gente consegue atrelar outras habilidades dentro daquela prática. Né? Por exemplo, aí eu vou destrinchar mais um pouquinho. Se eu estiver me alongando muito, vocês falam. Tá? Não, vá-se embora. Quando a gente vai praticar esses 2 meses aí de ciclo, quando a gente trabalha, a sequência ela perpassa por vários padrões. Né? Quando a gente vai fazer todos os padrões conectados, a gente pode fazer aquele padrão como uma coreografia, tem um começo e um fim, e aí depois a pessoa volta para o início e fica fazendo aquele ciclo, ou ela faz de forma improvisada, ou seja, ela não tem um roteiro para seguir, ela vai improvisar. Então tem essas 2 estratégias. E dentro dessas 2 estratégias,
a pessoa vai o tempo todo usar o senso tático dela. O que seria o senso tático? Por exemplo, ela vai precisar perceber o ambiente que ela tá situada, o espaço que ela tem disponível, que movimento ela vai fazer na sequência, como ela vai ajustar o corpo para entrar no próximo movimento, se a respiração dela está muito ofegante, como é que ela vai fazer a auto-organização para recuperar o padrão de respiração, porque a gente também trabalha essa questão da respiração dentro da prática do Movement Flow, então a respiração está dentro disso. Então há esse aspecto tático de você estrategicamente manipular essas variáveis, também é muito importante quando a gente vai atrelar o estado de fluxo ao movimento, que, por exemplo, na meditação não fica latente, porque você está ali parado, numa posição relativamente, você precisa estar numa posição que você consiga tolerar, mas você está sentado e não consegue ficar sentado, fica todo empenado, você não consegue meditar. Então, quando a gente faz essa prática do flow em movimento, a gente consegue brindar o nosso corpo com outros benefícios a mais, entendeu? E é muito mais desafiador. Por exemplo, cozinhar, por exemplo, eu adoro cozinhar, vou ficar 2 horas agora na cozinha. Para mim cozinhar é satisfatório, eu gosto de cozinhar, eu tenho o cenário favorável para mim, eu posso, dentro daquela prática, me colocar no estado de fluxo. Mas, no movimento, precisa existir uma disciplina, um comprometimento maior, e a partir do momento que a pessoa vai começando a experienciar aquilo, ela vai cada vez mais, fica uma situação gostosa que ela quer voltar para aquilo e vai se retroalimentando. Quando a pessoa experiencia aquilo, a pessoa, caramba, foi diferente. É como se fosse uma meditação em movimento, mas não é uma meditação em si. Mas eu gosto de usar esse, entre aspas, meditação, porque você está tão imerso na tarefa, naquele momento, que tudo que está fora não importa. É você e a tarefa. Entendeu? E na prática, como é feito isso? Esses movimentos, a utilização do peso corporal para trabalhar? O leque é grande pra caramba, é bem abrangente. Mas eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu estou trabalhando agora nesse novo espaço que eu falei para vocês, estou fazendo um projeto novo, dando aula de movimento flow lá em Boa Viagem. Qual é o nome do espaço? Centro de Movimento Paula Bastos. Eu estou dando aula lá segundas e quartas de 9h30 da manhã. E o público, em grande parte, são idosas. Mulheres idosas, geralmente acima da casa dos 50 anos. Então tem algumas coisas que eu não vou conseguir abordar com elas no começo. Não vou conseguir fazer movimentos muito complexos. Tenho que começar da base. Então eu estou utilizando muito chão. Muito trabalho de chão. O chão lá é lisinho. Eu uso muito trabalho de chão, de rolamento, rastejamento, transições de posição sentada, deitada. Então eu tenho que ver o público para ver com que ferramenta eu vou trabalhar. Nesse caso, eu escolhi isso porque se eu for trabalhar com transições de levantar e sentar, para pessoas idosas, muitas vezes chega com dor no joelho, dor na coluna e não consegue se baixar tanto. Então eu escolhi essa ferramenta de usar mais o chão no começo, porque fica mais palpável para elas. Elas têm mais base de suporte, então não vai exigir tanto da condição de controle postural. E eu consigo construir pequenas sequências ali dentro do processo e elas se sentirem ali brindadas e não vão ficar se frustrando com tanta frequência. O erro vai acontecer, mas faz parte do processo. Mas eu não posso também deixar esse erro extrapolar a medida e acabar fazendo com que elas desistam ou que elas tenham um efeito negativo com aquela prática. Então eu uso muito movimento de chão, por exemplo, com esse público. Tá? Geralmente, aí é uma questão quando eu vou ministrar cursos, eu coloco para as pessoas, eu utilizo geralmente no comecinho de 5 a 8 movimentos na sequência. Tá? Aí eu começo com sequências fechadas, no caso tem um roteiro de começo e fim e a pessoa fica nesse ciclo. Né? Depois, quando a pessoa já ganhou uma maior proficiência, eu faço, a gente chama de sequência aberta. Né? No caso, sequência aberta não, um flow aberto, que a pessoa vai improvisar. Eu dou as ferramentas para ela naquele ciclo de 2 meses ou de 1 ano, no caso, no ano tem 12 meses e a gente tem 6 ciclos no ano. Então, num ano, a pessoa já acumulou muita ferramenta para poder, em dezembro, improvisar com tudo que ela acumulou durante o ano. Entendeu? Então, eu posso utilizar sequência fechada ou aberta. Aí vai muito do público. Por isso não tem uma coisa tão fechadinha. Como é que eu começo? Veja o público que você tem, as condições de práticas motoras que elas conseguem fazer, e a partir daí, eu uso geralmente de 5 a 8 movimentos para aquele público, e aí no período de 2 meses eu vou trabalhando aqueles elementos de forma como se fosse montando quebra-cabeça, pecinha por pecinha, a gente vai interligando, aí simultaneamente vou colocando outros trabalhos, por exemplo, vou fazendo trabalho, se eu ver que o pessoal, aquela turma tem uma restrição muito grande de quadril, eu posso pegar metade do começo da aula ali, a primeira metade, e focar só em trabalho de melhorar a amplitude de movimento, o controle articular do quadril daquele público, para que elas consigam fazer melhor a sequência. Então é muito da leitura do público. Né? Com um grupo,
é mais difícil. Com uma pessoa só é mais filé, que é uma pessoa só você consegue personalizar bastante ali aquela prática. Mas é basicamente isso. Você lê o público, o que é que eles conseguem fazer? Qual é a média ali de faixa etária? Porque pode oscilar, pode ter pessoas de 50, pode ter pessoas de 15 anos. Aí é bem mais difícil, mas aí você precisa ter ferramentas para progredir com um grupo e regredir com o outro. Né? No caso, regredir e progredir é uma palavra bem... Eu não gosto de usar muito, não. Falo ajustar o nível daquela prática. Ajuste de nível, ajuste de movimento. E aí você vai tentando individualizar ao máximo ali dentro daquele grupo. Né? Trabalhar com grupo é difícil, mas... Esse teu trabalho de peso corporal cai como uma luva, né? Na parte cognitiva, né? Porque tu tem sempre um aprendizado do motor, né? Tu tá sempre ensinando um movimento novo, alguma coisa diferente. Aí, junto com isso, tu faz, então... Isso. Cai como uma luva, né? E entra muita questão cairia com a musculação, por exemplo, né? Você pode associar. Dá para associar, mas o método que tu faz cai como uma luva para determinados objetivos. Assim... Principalmente cognitivo. Cognição. Na prática do Movement Flow, as pessoas que praticam, elas conseguem desenvolver bastante melhor de autoconsciência sinestésica, no caso, senso de posicionamento. Se a gente começar, não sei como na realidade de vocês, mas geralmente quando eu vou nas primeiras sessões com um aluno novo, o nível de coordenação das pessoas é bem crítico. Coordenação, senso de posicionamento. Quando você vai, por exemplo, ensinar a pessoa algum exercício específico, existe um delay ali para a pessoa pegar aquele movimento. Então, o nível de autoconsciência, de sinestesia ali, é um pouquinho complicado no começo do processo, geralmente, né, se a gente for pegar a média. Então, a gente consegue desenvolver bastante isso. O nível de coordenação, de mobilidade articular, de capacidade de movimento, desenvolver diferentes estratégias para desempenhar uma mesma tarefa, por exemplo. Dando um exemplo, sentar e levantar do chão. A gente tem infinitas possibilidades de sentar e levantar do chão. E aí, para uma idosa, você conseguir, pelo menos, desenvolver uma ou duas estratégias, que uma pessoa que não conseguir fazer isso, é um salto absurdo. E a partir daí, aumentar o leque. Então, quanto mais estratégias ela tiver, melhor, porque quando ela estiver numa situação de vida real, ou de alguma prática do lazer dela ela estiver praticando, isso pode ajudar muito ela a, por exemplo, reagir rápido a alguma interferência do ambiente, algum estímulo que ela precise, enfim, né, reagir rápido. Então, criar mais estratégias motores. Então, a gente abre mais o leque de possibilidades de repertório motor. Né? A gente trabalha força também, só que não força como na academia, não é um trabalho de força linear. Né? A gente chama de força orgânica, né? Onde a gente utiliza diferentes linhas e como é que eu posso dizer? Complexidade de movimento para produzir força. Né? Por exemplo, a pessoa faz flexão de braço na academia, naquele padrão tradicional, o push-up, flexão, mas dentro das práticas, quando a gente vai fazer as aulas de Movement Flow, a gente começa a utilizar diferentes padrões de posicionamento de mão, de braço, de coluna, diferentes posicionamentos em relação ao foco visual, por exemplo, quando a pessoa vai fazer a flexão, ela fazer uma flexão com um posicionamento um pouquinho alterado aqui, com torção de tronco, claro, dependendo da pessoa. Mas assim, a gente começa a desenvolver outras estratégias para que a pessoa tenha capacidade de gerar força em diferentes ângulos de movimento também. Não é um padrão de força linear como se trabalha tradicionalmente, mas isso aí é construído gradualmente. Né? Então, assim, dentro de um aspecto geral, dá para combinar a musculação, por exemplo, com uma aula desse modelo. Substitui, é diferente. Musculação e uma aula, por exemplo, do movimento flow. Depende do objetivo. É diferente, depende do objetivo. Você consegue desenvolver força? Consegue. Vou ficar no shape? Talvez fique, mas num período longo de tempo, porque não é o foco da aula em si. Né? Geralmente na musculação o pessoal vai muito com esse foco. Não todo mundo, mas muito com esse foco. Né? De quero ficar forte e rápido, quero ficar no shape, blá. Nessas aulas a gente consegue desenvolver força, consegue desenvolver outras valências, consegue. Mas questão estética, pode conseguir, mas aí é a médio e longo prazo. Né? Depende do comprometimento, frequência da aula, tudo isso. Mas eu acho que em qualquer modalidade, a partir de shape, saúde, qualquer que seja, é médio e longo prazo. Você não vai 6 meses mudar tudo. Porque hoje em dia o pessoal quer tudo pra ontem, né? O pessoal quer, foi uma semana na academia, ainda não mudou muita coisa, a pessoa já fica... O que eu acho da musculação, a diferença é que ela é mais fácil de se executar, né? Muito mais fácil você ensinar e você dar uma escala para ela. Porque, por exemplo, tu trabalha com 6 pessoas. Sim. Trabalha com 6 pessoas e lá tu dá toda a atenção para eles.
Numa sala de musculação, tu tem quantas pessoas numa sala numa hora? 50 Às vezes pessoas. 50, 60, quando... Então, Eu conheço estagiário que ficava sozinho na academia com mais de 100 alunos. Putz, tu é doido, né? 100 pessoas para uma pessoa. 100 pra um pessoas, estagiário lá. Ele tá fazendo só papel ali de... Provavelmente o professor tava na sala almoçando, horário de almoço. 5 horas de horário de almoço. Sabe? Mas isso aí é bem comum nas academias low cost. É muito comum. 100 pessoas na sala, um estagiário às vezes ele fica meio perdido, uma pessoa chama de um lado do outro, ele não consegue atender todo mundo e fica aquele samba, né, bem complicado. Mas por isso que eu trabalho com turma pequena, porque a prática que eu utilizo requer qualidade. Você dá um suporte, né, para desenvolver a autonomia, porque o que eu trabalho lá é poder ofertar ferramentas para as pessoas terem mais autonomia. Num momento que eu, por exemplo, for viajar de férias, o meu aluno não parar de treinar só porque eu viajei. Ele conseguir continuar na prática dele, por exemplo, em casa, ou num parque, ou na praia, sem necessariamente eu ter que ficar grudado ali do lado dele. Desenvolver a autonomia para a pessoa. E o que é que muitas vezes, por exemplo, práticas mais tradicionais pecam, porque cria dependência. Tipo, se a academia fechar, a pessoa não treina. Se a pessoa for para a academia e o professor não estiver lá, a pessoa não treina. Então, acho que a nossa área precisa desenvolver mais esse aspecto de entregar autonomia para os alunos. Isso não quer dizer que o aluno vai lhe largar, muito pelo contrário. Quando você entrega autonomia, entrega educação, de fato, para a pessoa, muitas vezes ela vai querer ficar com você por muito tempo porque você entregou algo que é muito valoroso para ela. Que ela ter autonomia para poder manter-se em movimento, mesmo que você não esteja lá. Quanto mais autonomia a gente entrega para o aluno, eu acredito que o aluno ele tende a ficar mais com você. Ele tende a valorizar mais o seu trabalho porque você entregou algo que é muito valioso, que é conhecimento sobre o próprio corpo, o que é treinar de verdade, ele ter capacidade crítica quando ele for para um outro espaço, saber o que se o professor, se a didática ali, se o professor tem uma aula organizada. Eu tenho alunos que já treinam comigo e vez ou outra vão visitar outros espaços. Ele fala, geralmente o professor vai explicar, por exemplo, swing com kettlebell. Eu faço melhor que o professor. Paciência, às vezes acontece, não tem você vai encontrar espaços que muitas vezes não se preocupa em entregar autonomia ou às vezes o professor não pratica aquilo que ele prega, né? Tu acha que o profissional da educação física hoje ele tá muito enviesado logo que ele entra para a parte de musculação e acaba esquecendo outra, porque assim, eu vim da calistenia e eu vejo que como eu treino, às vezes eu treino musculação, só para deixar claro, eu mesclo muito meus tipos de treino. Sim. Mas eu vejo que as pessoas são muito fechadas a cabeça assim em relação à musculação, porque é sempre 3 séries de não sei quem, não sei que lá. Bicho, se eu fizer uma série e tiver boa, acabou-se pra mim. Se não sei o que, se eu fizer tal exercício, enfim. As pessoas são muito bitoladas, assim, a cabeça tá muito fechada, assim, estão vendo muito pouco em relação a treino, porque tem muita variedade, pô. A gente consegue fazer um dia treino de força, eu mesmo, eu faço um dia meu treino é de força bruta, outro dia eu faço flexibilidade, yoga, outro dia eu faço potência, outro dia eu faço musculação, eu volto, e outra, cardio respiratório, uma parte de zona 2 de cardio, outra de VO2. Então, eu sempre estou variando meu método de treino, mas isso é de acordo com meus objetivos. E as pessoas estão muito atreladas para 3 séries de 15, 3 séries de 12 repetições. Isso... E não é só quem, tipo, já entra na faculdade já assim. Tipo, tem profissional na área da saúde. A gente vê muito médico, por exemplo, que chega um paciente com uma lesão, algo do tipo, ele só recomenda 3 coisas. Natação, no caso, às vezes, mais hidroginástica, pilates e musculação. Não existe mais nenhuma outra coisa além desses 3. Você vê muito, por exemplo, a classe... Médico falando de exercício. Não falem de exercício médico. Maioria deles. É complicado. Que isso? Tu não diz que tem que falar, pô? Não, eu acho que médicos deveriam falar mais sobre exercício, mas é porque quando os médicos falam de exercício, assim... prescrever... Não, você só pode fazer isso. Sim, limita. Pare bem. Tem muito, inclusive, eu acho que foi em março ou foi abril, teve um médico que saiu na Folha de São Paulo. Ele falou alguma coisa relacionada a pessoas que têm lesão em algum, não sei se foi coluna ou foi joelho, alguma coisa do tipo,
E deu uma declaração tipo absurda. O pessoal da educação caiu de pau em cima do cara. Não podia, né? Era um médico renomado, acho que na Folha de São Paulo. Mas eu acho que médico deveria falar mais sobre exercício físico. Sim, tem que falar. Mas só não invadir o espaço do outro, né? Do outro profissional. Sim, né? O médico deveria falar mais de exercício. Acontece que muitas vezes eles estão limitados a um conhecimento antigo. Por exemplo, se tu vai no médico hoje, o médico tem 50 anos, ele se formou em 1990. 1990, qual era o tipo de exercício que utilizava? Só o cardio. Então, eles começam a dizer, só pode fazer cardio. Sim. Só pode fazer natação. Só caminhada, inclusive. Geralmente é caminhada, isso. Né? Então, eles falam coisas antigas. Sim. Só que aí, quando tem médicos mais atualizados, eu tenho zero problema com ele falar qualquer coisa sobre exercício físico. Eu, particularmente. Pode até prescrever. Botando o cara para fazer exercício físico, eu não tenho nenhum problema. CREF... Aí faça seu trabalho. Faça seu trabalho. Mas ele botando o cara pra fazer exercício físico, ele falando bem do exercício físico, eu não tenho nenhum problema com isso. Meu problema é quando ele fala, ele limita o exercício a algum tipo. Ó, só cardio, que é bem recorrente. Que a gente trabalha com médico. A gente faz mestrado, a gente faz cirurgia, e a gente vê muitas coisas. Assim, alguns falam muito bem. Tem alguns que a gente trabalha que são excelentes. Mas a gente também vê outras coisas assim que são absurdas. Acontece coisa bem gritante. Já vi o ortopedista passar a série do paciente, tipo, reconstrução de LCA. Aí ele já passa a série, ângulo, tudo, tipo, vou fazer o que? O cara prescreveu a intervenção todinha pra mim. Teve um médico que eu fui e ele disse que eu não podia mais fazer agachamento, pô. Aí tu vai pro banheiro como? O cara vai deitar e vai... Como é que o cara vai no banheiro? Ele disse, não faça mais nem agachamento, nem stiff. Beleza. Pronto, vou deixar Aí eu troquei de médico. É melhor, é mais fácil do que você... Assim, é porque, como tu falou, a questão da educação. Se a pessoa não se atualiza, ela vai continuar com as mesmas recomendações antiquadas. Algumas coisas de muito tempo atrás ainda se conservam hoje, mas boa parte a ciência evoluiu, né? Surgiram novos métodos, muita coisa foi estudada. Então, tem muito, não só médico, tá? Muita profissão mesmo. É porque a gente está falando de médico por conta da questão da área da saúde. Que, com a visão mais antiga, formação de 1900 e bolinha, não tem a visão atual de treinamento, de movimento, de tratamento, né? Que é você olhar o indivíduo e o contexto que ele está inserido. Muitas vezes ele vai com aquela receita pronta. Vai para musculação ou para hidroginástica. Se vai querer fazer cardio, vai caminhar. Correr não, porque faz mal para os joelhos. Bicho, dá uma dor no coração quando eu ouço essas coisas. Aí, por isso que a parte da educação, né, como eu falei, não é só o profissional que entra na faculdade que já vem com esse negócio, esse estigma de a área de treinamento é musculação ou corrida. As outras áreas da saúde também. Já trabalhei, já dou aula para médicos, para pessoal que trabalha na área de odontologia, de diversas áreas, e alguns vinham com essa mentalidade, à medida que vai passando dentro da conversa, nos treinos, vai começando a experimentar na pele, começa a perceber que treinamento, movimento, vai muito além do que se tinha há algumas décadas atrás. Tem diversas opções hoje em dia, né? E aí a gente precisa analisar o indivíduo primeiro para poder prescrever. Não é só, tipo, vem com aquela receitinha e toma, né? Que é o que acontece muito. Por isso que os médicos deviam escutar mais o Pesando no Assunto. Olha aí, tá vendo? Pra entender um pouquinho mais da nossa época. Porque, assim, de verdade, eu acho que também tem um problema da atualização dos médicos, mas também muitos profissionais da educação física incapacitados. Sim, tem muito. Profissional, assim, principalmente por conta da educação, que a gente já falou aqui em vários podcasts, falando aqui contigo também, que a educação, o curso da gente é fezes. É fezes, foi bem pesado. O curso da gente é fezes. Tem muito pra melhorar. Tem muita coisa assim. Tem muito pra melhorar, pra ficar mais ou menos ruim. Tem muita coisa pra melhorar, muita lacuna assim que precisa preencher. Eu queria voltar assim para dar uma olhada na grade de conteúdos hoje da faculdade para comparar. É a mesma? Então tá complicado mesmo o negócio. Só vai mudar no que vem, mas... E olha lá, né? É porque ele foi o PE, é diferente. Entendi. A gente foi federal. Foi federal. O meu foi o PE. Aí não sei se tem muita diferença. Então o PE tá a mesma coisa. Federal vai mudar só no que vem, mas é só a forma. Pronto. Tem muita coisa para melhorar, de disciplina para acrescentar, de aumentar a carga horária de algumas, tirar outras que não valem
de muita coisa. Mas, assim, tem coisas burocráticas mais acima, assim, que talvez leve muito tempo para isso acontecer. Aí a galera tem que correr atrás. Se capacitar. Fazer o curso, qual é o nome do curso? Tem o Sensory Map, que vai ter só ano que vem agora. É uma edição por ano que eu vou fazer desse. Oxe. Mas vai ter no segundo semestre, vão ter outros 2. Vai ter o Power of Breath, que é de respiração, que aí eu trabalho com quando tu for abrir outro curso desse, vem aqui para divulgar, pô. Ótimo. Quando tiver pertinho, eu mando para vocês e a gente marca isso direitinho. Mais. Ótimo. Vai ter o Power of Breath, que é uma certificação sobre reeducação, tratamento e treinamento respiratório. Que aí eu abro para profissional de educação física e fisioterapeuta. Que aí são 3 dias, sexta, sábado e domingo, onde eu tenho a parte teórica e prática, onde a gente faz o delineamento dos conceitos, do que é que a ciência traz sobre respiração e diversos elementos práticos que a gente pode incluir dentro de um processo de reeducação respiratória, de tratamento. Hoje, tanto de pessoa que tem acometimento de Covid ainda e daria para se tratar e ter uma resposta melhor, é absurdo. Tem muita gente que passou por isso. E também pessoas que estão saudáveis, né, sãs, mas que podem melhorar ainda mais o seu condicionamento, VO2, capacidade de recuperação mais rápida após um estímulo mais intenso, adotar um padrão de respiração que consiga facilitar a autorregulação do sistema autônomo para se acalmar num momento de estresse, por exemplo, né, saber como utilizar diferentes abordagens e técnicas de respiração. Então a gente trabalha de forma dentro desse universo da respiração, dentro desse curso, que vai ser no finalzinho de julho. E depois vai ter a certificação de Bodyweight Training, né, que é de treinamento com peso do corpo. Que aí ela é mais robusta. São 3 finais de semana, sábado e domingo, 3 finais de semana, onde a gente vai trabalhar, mergulhar a fundo em teoria e prática em todas essas abordagens de treinamento com peso do corpo. Desde da calistenia, ginástica clássica. Esse ano ainda, né? Esse ano. Se eu não me engano, que é difícil eu guardar tudo isso, é muita coisa na cabeça. Mas eu acho que vai ser em setembro. Se eu não me engano, vai ser em setembro. Aí vai ser aqui em Recife, provavelmente. De toda forma, segue ele lá. Isso. @Hugo E. Gomes. Aí vocês vão ficar sabendo aí das novidades. Antes de terminar, acho que já tá quase na hora de terminar, né? Mas deixa eu só te perguntar, que eu quero um corte. Eu quero cortes. Qual é o maior mito que tu vê na parte de peso corporal, treinamento corporal, bodyweight? O maior mito. Os maiores. Joelho depois do... Ixi, aí vai esticar mais, vai esticar mais o podcast. Ó, vamos lá. Pode esticar, primeiro, por mim. Tem a questão de, se eu treinar com o peso do corpo, eu vou ganhar força. É um mito. As pessoas acham que para você adquirir força, precisa ter prioritariamente carga externa. Dá para você desenvolver força com o peso do corpo, tranquilamente. Claro que precisa de processos pedagógicos para você complexificar a sua prática, né? Você aumentar e graduar, tornar mais avançados os movimentos que você pratica e você entender um pouquinho, por exemplo, de ciências básicas do movimento. Cinesiologia, biomecânica, que é importante também, mas também ciência do controle motor, né? Tem várias disciplinas que vão ajudar você a ter um olhar diferente para aquela prática e poder manipular as variáveis para promover aquele ganho que a pessoa quer, seja de força, de mobilidade. Por exemplo, essa questão do joelho da ponta do pé. Bicho, isso aí eu vejo direto. Quando eu vou passar algum trabalho que o joelho passa da ponta do pé, o pessoal já fica, eu posso passar, já fica meio receoso, já dá aquela travada. E aí tem todo um processo para você desmistificar, né? Você tem que conversar com calma para a pessoa entender e graduar isso, né? Mas esse mito aí do joelho passar da ponta do pé é um bem recorrente, tá? Acontece bastante. O da força também, as pessoas acreditam que não conseguem ficar fortes. Quando eu falo ficar forte, não é com shape musculoso, não. É você ter força. Você mostra força muscular, né? Força neuromuscular. Sobre isso, é até mais interessante você treinar com peso corporal, peso livre, do que com máquinas. Você não consegue transferir uma puxada alta para uma barra. Não consegue. Exatamente. Agora você consegue transferir a força da barra para a puxada. Totalmente. Então, a coordenação inter e intramuscular numa barra livre é absurdamente maior do que numa barra, você todo apoiadinho com a perna presa e puxando naquele vetor específico. Isso para movimentos semelhantes, mas se você pegar a extensora para um salto, não muda muita coisa. Não tem transferência nenhuma. A pessoa fazer uma extensora e querer saltar mais
porque trabalhou quadríceps especificamente, então tem uma evolução também, né? Para pessoa que não consegue fazer muito movimento, já é muito complexo fazer um movimento livre, a máquina às vezes ajuda no movimento, fica mais fácil para progredir, né? Só reforçando, não é que eu condeno máquina. Sim, a máquina ela é útil em casos específicos, na minha abordagem. Eu uso muito pontualmente. No meu espaço não tem máquina, então meus alunos não usam máquina. Só para os alunos que treinam comigo e fazem um trabalho complementar na musculação, por exemplo. Que aí treinam comigo 3 vezes e nos outros 2 ou 3 dias treina em outro espaço, na musculação, por exemplo. Mas no meu espaço não tem máquina. Mas mesmo assim, se Hugo, eu queria fazer musculação, eu não condeno. Vá, faça, tal. Se você quiser trazer seu treino que você está fazendo lá para mim, pra gente, se precisar ajustar alguma coisa, fica à vontade, tal. Porque a musculação, ela escala, né? Como eu falei, a musculação tu consegue botar 100 cara dentro de uma academia e acabou. Se tu não consegue botar 100 cara no teu espaço. Não cabe. Eu já tentei colocar 10 pessoas, mas não fica muito legal não. Porque o espaço não é tão grande e a qualidade, na hora de você conduzir a aula, muda totalmente. Você conseguir ter um tempo para observar a prática daquela pessoa e dar alguma dica, ou facilitar o processo de aprendizagem dela, ou ajustar o movimento para tornar ele mais complexo, se estiver fácil para a pessoa, ou regredir, entre aspas, para a pessoa não ficar fazendo um movimento que está muito complexo para ela. Então, com muita gente é difícil fazer isso. Né? Por isso que eu trabalho com até 6 pessoas. Com 6 pessoas fica no limite ali, para mim. Né? Tem pessoas que trabalham com 10 pessoas e diz que consegue desenrolar. Eu consigo fazer um trabalho de qualidade com até 6 pessoas. Por isso que é o meu limite ali no meu espaço, para conseguir dar um suporte bacana para a galera. Mas a academia é para isso mesmo. O pessoal enche de gente e o dono precisa pagar aquelas máquinas caras ali, né? Para muitas pessoas, aquilo às vezes é o melhor, né? Tem gente que gosta de ir fazer só aquela série lá sozinho, bem metódico, né? Tem pessoas que são apaixonadas pela musculação e tá tudo bem, contanto que ela se mantém em movimento, ela tem a rotina dela de exercício, né? E aí vai de gosto. Às vezes a pessoa é apaixonada por uma prática, tipo crossfit hoje, tem muita gente que não existe mais nada além do crossfit, e tá tudo bem. Se a pessoa se beneficia daquilo e aquilo não causa nenhuma repercussão, por exemplo, se fica se machucando de forma recorrente ou, enfim, tem alguma repercussão negativa, tudo bem, continua praticando. Mas às vezes tem pessoas que começam a musculação, fica um mês, faz o plano anual, mas só vai um mês, para. Aí fica nesse vai e volta. Não consegue ter consistência, tenta ver uma outra via. Exato. Né? Que aí, às vezes, o método, a modalidade que ela escolheu ali que não está casando com o que ela quer ou com o que ela precisa. E às vezes é isso, né? A pessoa não gosta daquela prática e só acha que só tem aquela e se força a tentar aí, acontece isso. Paga um mês de academia, isso acontece muito. Já chegou muita gente pra mim, tipo, Hugo, já tentei treinar, já tem uns 5, 6 anos e eu entrava na musculação, saiu, eu falei, mas por que tu não tenta outra coisa? Tem treinamento funcional na praia, pilates, tem aqui a abordagem que eu trago. Tudo. Mas eu não sabia. Tipo, às vezes a informação que chega para a população é muito afunilada, é muito do mesmo. E aí as pessoas não sabem as diversas outras práticas que tem e que muitas vezes podia causar uma adesão maior, né? Às vezes até a forma de ir praticar, né? Tem gente que não gosta de ir na academia fazer um funcional sozinho lá. Sim. Mas às vezes quando vai para um grupo de funcional fazer, às vezes a mesma coisa que você ia prescrever para você fazer na academia, você gosta de fazer. Com um grupo. Que tá lá em grupo. Tá lá com o professor, guiando, diferente. Boa parte dos meus alunos, eles, de aula coletiva em si, gostam também pelo fato de estar com outras pessoas. Né? Então, e tem esse componente, né? Nós somos seres sociais, né? O ser humano é um ser social. Então, esse componente ali de senso de comunidade, de você pertencer ali a um grupo, é importante também. Por isso que o CrossFit faz tanto sucesso. Porque é aquela galera, são aulas coletivas e geralmente é aquele mesmo corpo de alunos ali naquele horário, por exemplo. Então cria um laço, então isso também reforça o prazer por estar ali naquele ambiente. O senso de comunidade do CrossFit é gigante. Totalmente diferente. O gaming que eles incluem junto, né? Em todas as aulas tem você tem que fazer aquela quantidade no tempo, quem terminar primeiro já descansa, então tem aquele game. Cria uma diversidade de estímulos grande que difere bastante, por exemplo, da musculação tradicional, que é algo um pouquinho mais bem protocolado ali, metódico. Então, para quem gosta de coisas que variam bastante, mais dinâmicas, se apaixona muito rápido por essa atividade, né? CrossFit, treinamento funcional, né? Treinamento integrado. Eu acho que isso aí tem que mudar da base da gente, do profissional da educação física, que a gente tem na graduação, ou sei lá, em cursos como tu faz, de educar mais os soldados, o pessoal da linha de frente, porque se não passa,
a informação deles não vai passar para a sociedade. Pô. Se o profissional da educação física fica na musculação 90%, não vai pro flow. Chega. Como é flow? Movement flow não vai para uma calistenia, não vai para um crossfit tá na moda. Tá então, bem na evidência. Né? Tá bem na evidência. Então, acho que é a base. A gente tem que fazer uma base melhor de conhecimento, podcast. Também é importante. Podcast tá bem alta também, né? Podcast, YouTube também o pessoal tá usando bastante, né? Então, assim, quanto mais meios a gente conseguir propagar essa diversidade de informação de qualidade, melhor, né? Porque hoje em dia também tem muita informação ruim, fezes. Né? Muita informação fezes, assim. E por conta da globalização, do acesso fácil a algumas coisas, também tem muita informação ruim. Então, até para filtrar, a pessoa agora tem que desenvolver a capacidade de filtrar a informação. Né? Porque às vezes vai ver, vou ver um vídeo no YouTube, aí acaba o cara tá falando um monte de groselha ali que não tem nada a ver, mas a pessoa, se tá ali é porque é verdade. Pronto, lascou. Aí para tirar aquilo da cabeça da pessoa é um processo. Por isso que a gente tem sempre um cuidado de trazer aqui sempre os professores formados, os melhores dos melhores concursos internacionalmente conhecidos. Obrigado. Mas a gente tem um cuidado de trazer pessoas que a gente sabe que é da área, que tá lá trabalhando, que tem essa vivência para vir falar realmente como é e tal. Quando a gente traz alguém que não é formado é porque é um atleta para falar da sua vida, como é que foi entrar no esporte. Então, a gente tem esse cuidado aqui de estar mostrando todos os tipos de áreas que dá para trabalhar na educação física, em outras áreas, e explorar ao máximo realmente como tu estás falando, na prática. Sair da graduação, não aprendi, como é que eu vou aplicar na prática? Fazer curso, aprender a ler aqui, começar a explorar. Acho que com formação nenhuma de faculdade, você pode ficar bitolado só com o que está ali, você tem que pescar por fora. Sim. Seja de forma autodidata, você mesmo estudar e buscar fora, ou você fazer capacitações, cursos, enfim. Qual é o nome do curso? Tem o Power of Breath, que é o de respiração, que vai ter em julho, e tem a certificação Body Training, que vai ter em setembro. Provavelmente em setembro. 2 cursos aí pra vocês fazerem esse ano. Isso, galera, se inscreve. Se inscreve. Já tem link de inscrição, alguma coisa? Ainda não, eu vou abrir no comecinho agora de junho. Para o de respiração, o de bodyweight só em agosto eu vou abrir inscrição. Já marca a gente lá no Instagram, a gente compartilha e manda para todo mundo. Valeu. Beleza. Acho que é isso, né? Acho que é isso, meu velho. Muito obrigado. Eu foi um prazer te conhecer, o prazer foi meu, conversar, foi aprender. Foi mal. Aprender hoje. Foi bom estar aqui. Foi mais um curso pra gente, uma palestra aqui pra gente. Obrigado. Do que não, foi bom. Conversa. Eu gosto de conversar assim. No começo, é o segundo podcast que eu gravo assim gravando assim. O cara já é famoso, né, pô? Pra Pô, conseguir falar com ele, ligou primeiro pra secretária do cara pra ajudar, pra conseguir falar com ele. E eu estudei com ele na escola, velho. Faz quanto? Faz 13 anos? 13, faz tempo. Faz tempo pra caramba. Mas essa é a segunda gravação, assim, tipo, eu vim gravar assim, fui gravar na primeira vez e fiquei meio assim, como é que é a parada, né? Como é que funciona? Você fica meio nervoso, né? Porque você não entende aquele universo. Aí a primeira vez foi mais simples, como eu falei pra vocês, né? Tinha sido celular, tal, gravação, tal. Aí aqui você já vê uma produção, um mega estúdio, assim, opa, o negócio aqui tá diferente. Aqui. 30 câmeras aqui gravando. Não, mas o papo fluiu bem direitinho, assim, foi bem conversa mesmo de boa, foi bem informal e bem, assim, o assunto, ele teve uma coerência e a gente conseguiu tratar, acho que de boa parte dos conteúdos que a gente tava... Eu queria falar sobre lesões contigo, eu acho que seria um tema interessante, mas não dá agora. Depois, quem sabe uma parte 2 aí, na próxima. Parte 2, quando tiver perto do teu curso, a gente faz alguma coisa sobre bodyweight, lesões, alguma coisa assim. Pronto, perfeito. Lá por volta de julho, agosto, aí quando eu for começar eu já... Tá marcado. A gente consegue entrar em contato contigo ou vai ter aquele... Não, minha secretária já foi demitida. Então beleza. Os fundos estão em crise agora, só tem eu agora. Pronto, beleza. Cara, só te agradecer por ter vindo, conversado com a gente, transmitir esse conhecimento. Lembrando aí ao pessoal de deixar aquele like no vídeo. Não, dá like não. Compartilha, pra todo mundo saber do curso do cara aqui. Compartilha o curso dele, o vídeo não. Compartilha não. Se inscrever no canal, galera. Tem que se inscrever no canal, pô. Senão a gente não vai... Vocês não recebem mais vídeo da gente. Não, pô. Se inscreve no Diogo. Qual é o teu canal? O meu canal é @Hugo Gomes Educação. E o da gente vai fazer o quê? O da gente tem que se inscrever também. Não, se inscreve no da gente e no dele, pô. Se inscreve nos dois. Se inscreve nos dois, é melhor. Se inscreve nos dois, né, velho? Cara, é isso. Vamos encerrar por hoje. Obrigado. Quem sabe uma parte 2 daqui a pouco, né? Muito obrigado. Vamos botar o dedinho aqui, ó. Pesou. Pesou.